A primeira lanterna que me levantou, na verdade, foram os meus próprios amigos que estavam trabalhando comigo da maneira convencional e migraram novamente, voltaram para a plataforma. Começaram a surgir outras oportunidades e eles foram saindo da empresa onde eu trabalhava. Estou aí trabalhando com OutSystems ao longo desses 6 anos e pouquinho. É complicado, porque assim, tu começa a ser relacionado nas buscas de recrutadores de OutSystems e é mensagem assim quase todo dia. Tinha muito contato mesmo. Os recrutadores vinham falar comigo. Era meio que um contrário, assim. Eu falava assim, olha, mas eu não tenho toda essa experiência. O grande diferencial que eu vi em OutSystems foi que 100% das pessoas disseram, ok, mas vamos bater um papo? A maioria das empresas pagam 500 euros para cada pessoa que você indicar, porque é tão difícil conseguir alguém que a indicação ainda é o melhor caminho. Há muita demanda para pouca pessoa. Hoje mesmo eu recebi contato. Não se passa uma semana inteira sem receber um contato. Quase todo dia de pessoas querendo te ligar, marcar uma conversa, porque tem um projeto aqui, tem um outro projeto ali que pode ser interessante, quer conversar contigo. Aí você vira e fala, olha, eu tenho uma pessoa lá que não é de OutSystems. Não importa, se está disposto, a gente tem algumas que pagam os 6 meses, tem umas que pagam a passagem mais o advogado para tirar a residência. O visto, né? A legalização toda, né? Ofertas reais. Você vem para cá, vamos para Portugal, por exemplo, a gente combina como vai ser o esquema para poder esse translado de você vir para cá, a gente busca acomodação para você aqui. A ajuda de custo, né? Exatamente. Já recebi propostas para ir para a Inglaterra, para a Alemanha. Eu tava com aquela ideia de que, não, só vai para fora do Brasil aquela pessoa que tem 30 anos de experiência, que é a pessoa, assim, um alto nível. Então, assim, é uma disputa muito forte, porque a tecnologia aqui em Portugal é muito forte. O que eu posso dizer para você é o seguinte, essa relação de oferta e demanda com a plataforma, ela tá realmente assustadora. Fala galera, fala malta, Rafa OutSystems na área para nossa segunda hiper mega aula da semana do programador ou programadora 7x. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tenho alguns recados super importantes, tá? O primeiro recado essa é a nossa segunda aula, então sim, você precisa assistir a aula 1. E aqui nessa página, nesse vídeo, você vai encontrar o link para a aula 1. Não dá para fazer a aula 2 sem assistir e fazer a aula 1, tá bom? Principalmente porque a gente está falando de um evento mão na massa, então na aula 1 você aprende a instalar e preparar o seu ambiente de estudos que será seu para sempre. E para ver se a aula 1 valeu a pena, dá uma olhada aqui em alguns dos comentários de quem já está com o pé no foguete, fez a aula 1 e deixou super mensagens lá pra gente no nosso evento. Esse tipo de comentário que você acabou de ver só existe, pois realmente eu entrego o que eu prometo e eu sei o que eu estou fazendo. Pois eu dediquei 16 anos da minha vida a essa tecnologia e agora eu estou trazendo isso para você de forma simples, rápida e sem sopa de letrinha, como eu prometi. Então, fique próximo essa semana, estude com quem sabe, com quem domina e tem isso como plano A. E assim como eu fiz, eu quero que você coloque nesta semana a plataforma OutSystems como o seu plano A. Lá na aula 1 eu contei a minha história e se for para pensar bem, eu deveria ter até desistido de programar com OutSystems em função do trauma que eu tive lá no passado. Ou seja, baseado no que aconteceu, eu poderia ter colocado na minha cabeça que aquilo era um sinal, né, para eu não trabalhar com OutSystems, mas eu sabia lá no fundo que OutSystems era para mim. E agora, nessa semana, chegou a sua vez de embarcar nesse foguete comigo. Estamos aqui para apoiar e eu quero que você saia dessa semana com 0 dúvidas mesmo. Então, durante a semana eu vou responder as perguntas ou em texto ou em vídeo, tirando dúvidas que chegaram até mim. E aqui eu quero parar o vídeo e dizer, não deixa, por favor, para ver as aulas só no fim de semana. Porque se você tiver uma dúvida no fim de semana, é provável que eu não consiga responder, tá? Então, faz isso durante a semana, acelera o máximo possível. Durante a semana, eu e meu time vamos estar aqui super empenhados para responder o máximo possível mesmo. Então, não deixe de colocar sua dúvida. Por favor, depois da aula de hoje, não esquece de deixar as suas dúvidas na área de comentário desse vídeo. E se for o caso, deixa um caderninho aí no lado, como eu já falei na aula 1, para você anotar e tirar suas dúvidas depois. Não perca também outra super oportunidade legal que é o networking, principalmente para conhecer pessoas que já estão em Portugal. Aliás, se tem uma coisa que eu garanto é que você
não está sozinho nesse evento. E esse evento já alcançou milhares de pessoas globalmente. Então aproveita também para fazer networking, principalmente com a galera de Portugal ou vice-versa, as pessoas de Portugal com as pessoas do Brasil. Mas bora lá para a nossa segunda aula. Para relembrar, você está aqui para aprender a programar 7 vezes mais rápido, utilizando uma única plataforma de desenvolvimento, no caso a plataforma OutSystems, mesmo sem ter experiência com programação. Sim, essa plataforma pode te levar do absoluto zero em programação para você programar as suas primeiras aplicações, mas também para quem quer mudar de tecnologia, essa plataforma pode levar você a ganhar 2 ou 3 vezes o seu salário atual e ser perseguido por recrutadores de vários países, especialmente de Brasil e Portugal. Só para relembrar aqui, na aula passada você já me viu fazendo em minutos o que leva horas ou dias em outras tecnologias. Isso só reforça a minha promessa de que você pode sim aprender a programar ou aprender a programar em OutSystems e bastarão poucos minutos para já ter tudo configurado e pronto. Mas Rafa, e a aula de hoje? Hoje eu reservei algum tempo para falar de mercado de trabalho, oportunidades e salários e alguns passos importantes para você na sua jornada com a plataforma OutSystems. E tal como foi na primeira aula, vamos ter um mix de teoria e prática, mas hoje ela vai ser bem mais mão na massa, então vai ser uma aula com muito mais exercício prático. E já aviso, respira fundo, pois a aula será intensa. Vamos construir as primeiras telas do nosso sistema, lembrando que vamos continuar e terminar esse sistema ou esta aplicação nas próximas aulas. Então fica tranquilo que tem muita coisa legal ainda pela frente. A nossa semana só começou. E de novo, não posso seguir sem agradecer os comentários das pessoas que assistiram a primeira aula, e eu quero reforçar aqui, eu e meu time estamos empenhados em responder todas as perguntas durante a nossa semana do Programador 7x. Eu acho legal compartilhar isso com você, pois tem muita gente que se pergunta, poxa Rafa, será que sou só eu empolgado, impressionado? Será que só eu estou gostando dessa tecnologia? Então fica tranquilo que você está empolgado com ela e que não é o único no mundo. Lembra que eu já trabalho há 16 anos e continuo super apaixonado por trabalhar com OutSystems. E esse foguete é grande e tem espaço para muita gente ainda. Então aproveite a nossa semana. Antes de continuar o nosso mão na massa, tem que ficar claro para você que não existe praticamente nada entre você e a oportunidade de decolar com OutSystems. Você está aqui na nossa semana, precisou de um computador com Windows ou Mac, nas versões compatíveis, acesso à internet e mais nada. Aliás, o diferencial foi você parar de ficar reclamando e de colocar 1 milhão de desculpas na sua cabeça, parar de procrastinar e finalmente você saiu da zona de conforto e isso vai fazer toda a diferença e já começou a fazer diferença. Se a gente for pensar em passos, eu vejo aqui alguns passos simples e diretos para você começar a sua jornada. Então, primeiro passo, experimentar e construir as primeiras aplicações, que é justamente o que a gente está fazendo aqui nessa semana. Quando você cria as primeiras aplicações, essa produtividade que eu prometo já é bem evidente e vai ficar muito claro para você a relação entre produtividade, escassez de profissionais e salários diferenciados no mercado OutSystems, tá? Passo número 2, isso vai começar a criar os fundamentos em OutSystems, ou seja, vai enraizar em você essa nova forma de programar, mais visual, mais orientada a entregar aplicações super legais em tempo recorde. Quando você liga essa chavinha aqui na sua cabeça, o seu cérebro começa a usar o tempo que sobra para inovar e para entregar soluções com alto impacto para os seus clientes, os seus empregadores. E quem já é programador não me deixa mentir. O mais provável é que um programador de outra tecnologia, tenha o seguinte pensamento: quando ele vai para uma reunião de coleta de feedback, ele já fica com medo dos pedidos que vão vir, dos pedidos que vão trazer, das alterações que vão ser solicitadas, tá? Por quê? Porque em outras tecnologias tudo é mais difícil de programar e mais difícil de alterar. Então sim, quando um programador de outra tecnologia vai para as reuniões, ele já vai meio que torcendo para ninguém pedir para alterar nada. E aqui a cabeça muda quando você programa com OutSystems, porque fica muito mais fácil de alterar e aí você fica mais aberto a esses pedidos de mudança. E com isso, o seu cliente, o seu diretor, o seu coordenador, para de te enxergar como um mero programador, tá? Que só diz não e começa a te enxergar como uma pessoa orientada à solução e orientada a resultado. Passo número 3 será mesmo uma progressão, um passo a passo
um passo de cada vez. Depois de aprender a construir um skate, ou patinete, ou trotinete, como se diz lá em Portugal, tá? Você vai e tem que ir para o próximo nível, que é saber construir aplicações mais complexas, mais elaboradas e também aplicações que geram maior impacto para os seus clientes. É nesse passo 3 que você vai entrar em conceitos de arquitetura, boas práticas e de construir algo que pode e vai ser utilizado aí por milhares ou centenas ou dezenas de usuários no dia a dia. Ou seja, você saiu lá do skate e agora tem uma moto de corrida. Isso é uma evolução natural ao alcance de qualquer um que queira aprender. Passo número 4, por você ter agora uma visão mais ampla da plataforma, da tecnologia, das áreas dela, será importante você conhecer também as diversas verticais que ela possui, para você usar as peças de Lego certas nos projetos certos. E o passo número 5, na minha opinião, um dos mais transformadores é, sem querer, esse trajeto com OutSystems vai te moldar para ser um consultor e deixar de ser alguém que só produz código, que só produz tela. Ou seja, a plataforma nesse trajeto todo vai abrir muito os teus horizontes de análise, resolução de problemas e inovação. E isso tira você da caixa do programador comum e te torna uma pessoa de solução. Eu digo uma coisa para você, você acha que eu construí a carreira que eu construí pelos meus conhecimentos em .NET ou ASP, que eram as linguagens que eu sabia, que eu trabalhava na altura? Se eu tiver que voltar para o mercado de trabalho para trabalhar com ASP.NET ou .NET, eu tô ferrado. Mas em OutSystems eu tenho gente me caçando no LinkedIn, mesmo sabendo que eu já tenho empresa, mesmo sabendo que eu sou empresário, tem gente ainda que me procura para oferecer vaga. E eu vou provar aqui na tela que eu ainda recebo propostas e quando recebo, eu sempre direciono ou tento ajudar indicando os meus alunos. Nós já vimos em eventos passados que as pessoas colocam várias travas, se sabotam por vários motivos, tipo, mas eu nunca programei, mas eu investi um monte de certificações de outras tecnologias, eu não sei inglês, eu sou muito novo, sou muito velho, eu acho que código-fonte é muito complicado, né? Então tem um monte de coisa que a gente coloca na cabeça. E eu quero dizer, sim, todo mundo vai ter as pedras pelo caminho, mas OutSystems não vai ser uma delas. Pelo contrário, ela vai ajudar você a gostar de programação simplesmente porque com ela o foco será em entregar resultado e valor para os seus clientes e para as empresas que vão te procurar no futuro. E por que isso é assim? Porque tem um monte de erro básico, de casca de banana que outras tecnologias deixam no caminho e que tornam a vida dos programadores um inferno. OutSystems está aí para virar esse jogo. E quando você realmente entender o poder da produtividade dela, vai ficar claro por que o mercado tem salários acima da média para trabalhar com OutSystems. E como eu prometi falar sobre mercado, deixa eu passar umas sacadas super importantes para você, porque eu não quero e não vou deixar você pisar em cascas de banana nesse trajeto. Muita gente me pergunta sobre salários. Eu já mostrei de forma pública que quando eu saí de Portugal em 2012, eu já ganhava 6.670 euros por mês trabalhando com OutSystems. Essa questão de salário varia muito, porque em Portugal é diferente de Holanda, que é diferente da Inglaterra e por aí vai, tá bom? Cada um tem o seu salário mínimo, custo de vida, então é besteira comparar esses países, esses salários aí. É como comparar maçã com laranja. Salário você tem que comparar dentro do mesmo país. No Brasil, para trabalhar com OutSystems, você pode esperar variações entre 3 e 20 mil reais na média. Mas assim, para quem está começando do zero, não tem jeito. Tem que começar como um trainee ou um estagiário pensando nesses valores mais iniciais. Então eu vou falar agora aqui também para quem tem até 1 ano de experiência mais ou menos aí com OutSystems, ok? Mas que já tem alguma base de programação em outras tecnologias. Nessa fase a gente costuma ver uma variação entre 3 a 7 mil reais mês, tá? Eu vou explicar daqui a pouco como é que funcionam essas faixas em mais detalhe. Então os valores mais iniciais são para alguém sempre que está começando. Agora tem um outro caso legal aqui, que é aquele iniciante em OutSystems, mas já com bastante experiência em outras tecnologias. Nesse caso é possível que a pessoa com algo entre 6 meses a 1 ano de contato com OutSystems já consiga ganhar aí entre 8 e 15 mil reais mês. Mas Rafa, você mostrou faixas de salário e eu já vou detalhar isso daqui a pouco, tá bom? Sim, porque essas faixas, tá? As grandes variações vão ter relação com fatores como um segundo idioma,
tempo de experiência com outra tecnologia e outros fatores, por exemplo, como a sua experiência com áreas de negócio, tá? Por exemplo, se você for de RH, trabalhar para uma empresa de RH, isso vai ser bastante valorizado, tendo ou não tendo prévia experiência com OutSystems. Então, para você que está começando agora, sim, tem vagas de mais ou menos 3 a 5 mil reais por mês, mesmo não sabendo falar inglês, mesmo não tendo faculdade e sem restrição de idade. Quando eu retornei de Portugal em 2013, eu já ganhava mais ou menos 15 mil reais e realmente eu não voltei para o Brasil por causa do dinheiro. Podem acreditar. Eu posso dizer sem receio nenhum que esses salários que eu citei podem ir muito acima, dependendo dos anos de experiência, dependendo do nível de inglês, capacidade de liderança e outros fatores. Portugal, lá é outra história. Por favor, não entre em roubada, tá bom? Pelo amor de Deus. Não quero que ninguém aceite salários de 1.000 euros para trabalhar em Portugal, se mudar do Brasil para lá com filho, esposa, cachorro e gato. 1.000 euros para trabalhar do Brasil, remoto, gente, para Portugal, tá? Ou para outros países, legal. Mas não faz a besteira de mudar para Portugal por salários de 1.000 euros. Lá eu diria que a variação pode ir de 1.500 até 3, 4, 5, 6 mil euros, tá? Dependendo dos mesmos fatores que eu falei antes. Então, experiência, inglês, liderança e por aí vai. E sim, tem empresas que contratam mesmo em Portugal sem inglês e o que elas fazem é, como o inglês é uma coisa importante e diferencia, elas colocam pessoas para fazer inglês e para estudar inglês para colocarem isso também como uma prioridade, tá? Eu falo isso porque na minha empresa também a gente contrata várias pessoas sem inglês e aí desde o primeiro dia de trabalho a gente já coloca em aulas particulares porque isso faz diferença, mas eu tenho hoje a maioria dos meus profissionais trabalhando para empresas que têm zero necessidade de inglês. Outro fator também vai depender do modelo de trabalho, né? Se é CLT, se é PJ, se é recibo verde, enfim, existem vários modelos de trabalho e isso muda também as faixas salariais. E aqui eu aviso, eu levei tanta porrada, mas tanta porrada dos haters, né? Quando eu falei dos 6.700 euros, mas eu tinha 6 anos de experiência e eu trabalhava com recibo verde, que é uma espécie de trabalhador independente, uma espécie de PJ lá em Portugal. Então foram esses os resultados que eu consegui focando na plataforma, me cercando dos melhores profissionais que existiam na altura. Se pensarmos em Holanda, o meu chute aqui, tá, gente, seria que você pode esperar aí 30% a 40% acima dos valores de Portugal. E isso vai acabar por ser algo aproximado para Espanha, para Inglaterra, Alemanha, Bélgica e outros países, tá bom? Então, mudar de país é uma experiência muito legal, mas cabeça no lugar, toma essa decisão bem pensada e com tudo bem calculadinho. E fato é que existem previsões para o Brasil cada vez mais se destacar em termos de crescimento OutSystems nos próximos anos. Então, quanto antes você começar, mais rápido você vai conseguir obter os resultados e colher os frutos com OutSystems. Então, conforme prometido, eu fiz esse quadro aqui para ajudar, para deixar um pouco mais visual essa explicação aqui sobre momento, faixa salarial e diferenciais para você cada vez mais subir nessa questão de oportunidades com OutSystems, tá bom? Então, nessa primeira coluna aqui eu tenho o para quem, na segunda coluna eu tenho a faixa salarial e na terceira coluna eu tenho os diferenciais. Então, começando aqui por quem não tem experiência prévia em programação, tá? A gente está pensando aqui, e essa semana, né, a gente molda ela, acaba por moldar ela para pessoas acima de 18 anos, tá? Então, tudo que eu falo de mercado de trabalho, por uma questão legal aqui, tá, gente? Por favor, interpretem como acima de 18 anos, então, sem experiência em programação, acima de 18 anos de idade, vagas remotas ou presenciais, tá? O que a gente observa no mercado? Faixa salarial entre 3 a 5 mil euros. Lembrando que isso são valores aproximados, então pode ser um pouco abaixo e pode ser também acima, tá? Grandes fatores para variar essas faixas aqui são cursos e certificações que a pessoa tem, bagagem anterior, mesmo que não seja técnica, né? Então, por exemplo, você se candidatar para uma vaga OutSystems para um cliente OutSystems que seja de RH e você tem conhecimento de RH ou você tenha conhecimento, sei lá, na área jurídica e você vá trabalhar para um cliente que trabalha na área jurídica, na área de educação, né? Nós temos clientes aqui, por exemplo, na área de educação, então essa questão da tua bagagem anterior, mesmo não sendo uma bagagem técnica, tá? Pode ajudar aí a cada vez mais puxar esses valores para a faixa mais superior. E o inglês ajuda, mas não é obrigatório. Como eu já falei aqui também, a maioria hoje do meu time não tem inglês e trabalha e encanta os nossos clientes no dia a dia, tá bom?
Quando a gente fala aí entre 1 ano e 2 anos de experiência com programação, então alguém que já programa em alguma linguagem, tá? De novo, acima de 18 anos de idade, como eu já expliquei, remoto ou presencial, nós observamos no mercado faixas já um pouco maiores, 3 a 7, tá? E daí elas acabam por oscilar um pouco mais ali para cima dos 4 até os 7 mil, tá bom? O que é o diferencial aqui? Cursos, certificações, bagagem anterior, nesse caso daí a técnica. Então, se você já programa numa linguagem ou em outras linguagens, tá? Com essa faixa de salário, de tempo, de experiência que a gente falou aqui, é esperado que você encontre aí também, o que a gente observa, né, são vagas aqui ao redor desses valores. E de novo, tá, fala isso por experiência própria, porque a gente também realmente observa isso no mercado, é meio que uma média aí também utilizada em contratações nossas e de empresas, de parceiros, de amigos que trabalham com contratação para OutSystems, tá bom? De novo aqui o inglês, né, nesse caso aqui, o inglês ajuda, mas não é obrigatório. E aí, essa última faixa aqui que a gente está falando, tá? 3 a 10 anos, e aí eu estou botando 10 ou mais, até com mais anos de experiência também, tá? Porque aqui vai ter muita avaliação mesmo, tá, gente? De novo, acima de 18 anos, remoto ou presencial. Como é que funciona essa faixa de salários aqui, tá? A gente está falando claramente de alguém que já programa, tá? Em outras tecnologias, e aí tem uma bagagem maior de programação. Como é que funciona essas faixas aqui? A gente vai encontrar de tudo, tá? Às vezes tem uma pessoa que está ganhando já uns 10 mil reais, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma pessoa que está ganhando 10 mil reais PJ, mas que está há 1 ano, há 2 anos estagnado nesse valor. Tá? Tô dando um exemplo, 10, 15 mil reais aí PJ e que está há 1 ano ou 2 anos estagnado nesse valor, tá? A gente tem de tudo. Tem gente que às vezes consegue uma oportunidade para trabalhar por 10, 12, 15 mil, ou seja, ele não precisa mexer no salário dele, e já entra ganhando o valor equiparado ao salário dele, porque vai depender do que ele tem de bagagem anterior, da experiência profissional dele, da experiência com liderança, experiência com arquiteturas, enfim, tá? Isso daqui vai fazer com que, quanto maior for essa experiência, é muito mais provável que ele consiga um salário rapidamente mais alinhado com o que ele tem. O que pode acontecer às vezes, tá, gente? Às vezes você precisa dar um passo atrás para dar 2 na frente. O que eu quero dizer com isso? É o caso daquele profissional que de repente está ganhando 10 mil reais, mas está ganhando 10 mil reais há uns 2 anos e está estagnado em termos de crescimento financeiro. Só que ele aceita uma vaga para trabalhar com OutSystems por 8 mil, por 9 mil, ou seja, ele dá um passo atrás, tá? Só que de repente daqui a 1 ano, 2 anos, ele já está ganhando 12, 13, 13, 14, 14, 15. Então, às vezes, de acordo com a sua base salarial atual, o seu emprego atual, você tem que dar um passo atrás para dar 2 ou 3 à frente, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez se ele não apostar em OutSystems, existem chances de ele ficar lá mais 1, 2 anos naquele emprego e continuar ganhando mais os 10 mil, ou aumentar um pouco, subir para 10.500 ou para 11 mil, tá? OutSystems, como ela tem faixas muito boas e tem muita procura de profissional, tá? Ela funciona muito bem com essa questão de, às vezes, dar um passo atrás para dar 2 na frente, dar 2 atrás para dar 3 na frente depois. Então, isso é muito importante, isso é uma realidade e a gente já viu isso acontecendo, já fez isso internamente para contratações nossas e já sei também de várias empresas, né, várias empresas de conhecidos meus que fazem a mesma coisa. Trazem um profissional já com uma bagagem de outra linguagem e essa pessoa consegue acelerar ainda mais rápido com a plataforma OutSystems. Então é isso. Esse era o quadro que eu prometi que eu ia falar agora há pouco e bora lá continuar. Lembrando que esses valores são os que eu observo por experiência própria de contratação, tá? E também por conversas que eu tenho com amigos e outros profissionais do mercado OutSystems. Então vamos lá para o nosso mão na massa, porque eu já estou super ansioso para programar a nossa super aplicação dessa semana. Pega o caderno, deixa uma água aí pertinho, pois agora a gente vai para o mão na massa. Bora lá! Então, bora lá continuar o nosso mão na massa. Hoje a gente vai construir uma aplicação de projeto, uma aplicação de gerenciamento de projetos. Então, calma, para você que não é de programação, não se preocupa que eu vou explicar os conceitos, né? De uma forma que eu acho que vai ficar aí bem legal, bem perceptível, bem fácil de entender e de aprender. Estou começando a gravar agora, então vai ser uma coisa bem de improviso mesmo, mas eu me arrisco a dizer que o que a gente vai gravar aqui nessa demonstração, tá? O que a gente vai gravar aqui agora, provavelmente outra tecnologia poderia levar talvez
uma semana ou até dias, né? Talvez até semanas para você construir em outras tecnologias. Então a gente vai fazer uma coisa bem de improviso mesmo, uma aplicação de gerenciamento de projetos, né? Ou gestão de projetos, como se diz no Brasil. Quero fazer bem detalhado e o objetivo mesmo é que ao final dessa demonstração você já tenha uma ideia melhor do poder da plataforma, tá? O requisito, né, para a gente começar isso daqui é já ter o Service Studio instalado, o ambiente de estudos rodando e funcionando, e a gente pode começar já agora a nossa aplicação. Para além disso, eu vou deixar debaixo dessa aula aqui um ícone para você fazer download, né, que é uma imagem, né? É uma imagem simples lá para a gente utilizar aí na nossa aplicação para dar uma carinha diferente para ela, tá bom? Então, vamos lá. Caso você já tenha o estúdio aberto, aqui não tem problema, pode deixar ele aberto, tá? Se você quiser fechar tudo e começar de novo, fecha o estúdio, vem aqui no Windows, tá? Pode digitar, por exemplo, OutSystems aqui, ou até, né, você pode ir navegando pelas pastinhas aqui, deixa eu até fazer aqui, ó, para ficar mais claro até. Aqui vai ter uma pasta no seu Windows, né, com OutSystems, e você abre aqui OutSystems Service Studio 11, tá? Então, vamos nos conectar novamente ao nosso ambiente de estudos. Tá abrindo agora a ferramenta, que é o Service Studio. Num cenário normal, tá? Ele provavelmente já vai se conectar lá no seu ambiente de estudos. Você não precisa colocar o usuário e senha, mas lembra desse usuário e senha aqui que você colocou, que você informou antes, tá? E eu quero que você chegue nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui, que é o ponto de partida para a criação da nossa aplicação de gestão ou gerenciamento de projetos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, clicar aqui no criar nova aplicação. Vou até arrastar um pouquinho para cá para você ver. Eu vou fechar essa janelinha aqui que eu não preciso dela, tá? Então, nova aplicação from scratch. O que isso quer dizer? From scratch é que eu estou criando uma do zero, tá? A OutSystems permite, por exemplo, que você clique aqui e crie aplicações a partir de alguns padrões já pré-existentes. Mas nessa aula a gente não vai explorar essa área aqui, a gente vai criar uma do zero, tá? Next, cliquei no botão aqui, né? Lado inferior direito no Next, ou no botão próximo, tá? E nessa aula aqui a gente vai selecionar o tipo de aplicação tradicional, ou traditional web, tá? Ela, como eu já falei na outra aula, na aula de criação do ambiente de estudos, ela permite que você crie vários tipos de aplicação aqui. Selecionei tradicional aqui, tá? Vamos colocar aqui, o nome do nosso projeto agora vai ser projeto app projetos, tá? Ou projeto ou projetos, tanto faz. Não precisa colocar uma descrição. Upload do ícone, tá? Esse ícone aqui eu forneci, ele vai estar debaixo da aula, provavelmente para você baixar. Então clicar, guardou o ícone, tá? E aí você vai, nesse passo aqui, você vai pegar aquele ícone que está debaixo da aula, que você salvou já no seu computador, clicou em Upload Icon e vai selecionar o arquivo projetos icon, tá? Que no meu caso aqui está numa pasta diferente, mas provavelmente quando você baixar no seu computador vai estar lá na pasta de downloads, né? De onde você baixou, né? Onde você baixa comumente os arquivos, tá? Selecionei ele aqui. O que ele vai fazer? Ele vai marcar aqui, né? Já vai definir o ícone da nossa aplicação e vai já definir algumas cores da nossa aplicação aqui. Eu até vou fazer aqui uma alteração, vou me arriscar até, mas vou fazer uma alteração, quero colocar esse azul aqui, de repente, mais escuro na aplicação, tá? Criar a aplicação. Agora, o que ela está fazendo, tá? Então, de novo, né? Eu tenho que explicar sempre para quem é e não é de programação. A plataforma agora começa a criar uma espécie de uma casquinha, de um esqueleto da nossa primeira aplicação, tá? Então, esse esqueleto, ele já traz uma série de aceleradores como página de login e senha, que é para você se autenticar, né, para você deixar a sua aplicação protegida por usuário e senha. Ele já traz uma série de padrões, de layout, de menu, né, menu de navegação, que é aquela barrinha por onde você vai navegando pelas suas áreas da sua aplicação. Então, ele já traz um monte de coisa bem legal aqui para você, tá? Criar o módulo, tá? Para quem já é de programação, já expliquei, né?
a gente consegue criar aplicações em camadas, modulares, com vários tipos de... com várias divisões, né, em termos de arquitetura, então não se preocupa com isso, tá? E já tenho aqui a nossa casquinha da nossa aplicação. Antes da gente começar agora a programar, eu quero explicar um pouquinho mais em detalhe aqui as principais áreas que a gente vai passar por onde, né, enquanto a gente estiver construindo o nosso exercício, que é a nossa aplicação de gerenciamento de projetos, tá? O nosso app projeto. Então, essencialmente, tá? Para esses exercícios aqui, a gente vai trabalhar na aba de interface, que é tudo que é visual. Tela, botão, listagem, imagem, ícone, tudo isso acontece aqui nessa aba de interface, ou seja, essa aba, né, onde a gente vai ter a interação com o usuário, ou seja, quem usa essa aplicação, né? Então, é aqui que a gente vai desenvolver tudo que o usuário enxerga, que ele visualiza, que são as telas, tá? Na aba de Logic é onde a gente desenvolve lógica de negócio, regras de negócio, validações e por aí vai, tá? A gente deve explorar isso nesse exercício ou no exercício da próxima aula, tá? Em alguma aula, mas é só para você conhecer que também tem a aba de lógica aqui. Para você que é de programação, tá? É aqui que a gente cria, por exemplo, as ações reaproveitáveis, reutilizáveis, que a gente vai utilizar em várias áreas, em vários projetos, tá? Ou seja, que você faz o reaproveitamento de ações para você não ter que repetir o mesmo código várias vezes, tá? E aqui eu tenho a aba de dados, e que a gente já fez uma analogia, né, na aula de criação de ambiente, falando que dados é tudo aquilo que você armazena. Então um contato, um nome de um aluno, um nome de um professor, nome de um projeto, a descrição da tarefa de um projeto, a prioridade dela. Então, tudo que a gente armazena em termos de dados, tá, vai ficar nessa aba e é modelado e criado nessa aba aqui, tá? Grandes vantagens que a gente já vê aqui da plataforma que eu já posso adiantar. Você não vai ter que sair daqui, por exemplo, quando comparado a outras tecnologias, para modelar os dados, você não tem que sair daqui e modelar numa ferramenta externa. Ou ter que criar aqueles códigos, né, de criação do teu modelo de dados. A tua modelagem de dados ela vai ser feita de uma forma extremamente visual, tá? Quando eu vier aqui na aba de lógica, na hora de programar a parte de lógica, de novo, tudo de uma forma extremamente visual e sem limitação, tá? Sem o receio de que, mas vai ser limitado, eu não vou conseguir criar as minhas lógicas. Você vai conseguir criar suas lógicas sim, tá? E na parte de interface, de novo, tá? Programação extremamente visual, mas com alta capacidade de customização. E aqui, uma dica para quem já é de programação. Você tem todo o controle de JavaScript, CSS e HTML na plataforma, tá? Então, lá por baixo ela está gerando isso tudo e ela te dá controle, tá? Por exemplo, de você personalizar o seu CSS, de você personalizar o seu JavaScript. E vocês vão ver que a maioria esmagadora dos exercícios que a gente vai fazer aqui, a gente nem vai tocar em nada de CSS, ter que criar classe, ter que criar JavaScript, nem nada do gênero, tá? Porque o objetivo dela é justamente remover essa complexidade e ela faz isso, tá, através dessa forma visual de programar. Mas é importante deixar isso claro porque quando a gente apresenta uma tecnologia nova, né, é importante você saber que você está apostando em algo que não é limitado, que não cria barreiras, e por isso que as grandes empresas têm adotado cada vez mais, né, esse tipo de tecnologia, e por isso que a gente fala daquele estudo, né, do Gartner que diz que em 2024, 65% das aplicações corporativas serão construídas com OutSystems. Então, é uma coisa que não tem como fugir, e você, né, hoje está dando os primeiros passos aí para fazer parte disso e para poder sair na frente. Então, fica com isso em mente, tá? OutSystems não é uma coisa limitada, ela vai te dar poder de customização total na plataforma, tá bom? Então vamos lá criar a nossa aplicação de gerenciamento de projetos. Já vou para avisar para quem não é de programação. É normal, tá? Tem aqui uma água, tem um caderno, anota, porque vai ser intenso, mas nessas poucas horas que a gente vai trabalhar aqui nessa aplicação, tenha em noção que, se fosse outra tecnologia, talvez você conseguiria construir a mesma coisa, mas levando dias ou até semanas, tá? Dependendo do seu nível de conhecimento em programação. Então vamos lá, vamos começar a modelar nossa aplicação
de projetos a modelar os dados dela, ou seja, quais as informações que a gente vai cadastrar e quais as informações que a gente vai, enfim, coletar e gerir na nossa aplicação, tá? Então, para isso, a gente vai na aba de Data, ou seja, de dados, clica com o botão direito aqui no Database, tá? E vamos adicionar uma entidade, ou seja, eu quero começar agora a criar os objetos, né, as tabelas de base de dados, pensa numa tabela como uma aba de Excel, onde eu vou guardar as minhas informações dos meus projetos. Então, a minha primeira tabela aqui, deixa eu jogar até um pouquinho para cima aqui, essa área, tá? Onde é que tá? Aqui, isso. Peguei aqui, consegui pegar. Então, a minha tabela, eu estou jogando para cima porque eu sei que o meu vídeo fica aqui no cantinho inferior direito, tá? Então, cliquei com o botão direito ali, nova entidade, o nome dela vai ser projeto, tá? Beleza. A minha entidade de projeto, cliquei aqui para expandir. O que eu vou querer que ela tenha, tá? Botão direito, eu vou querer que o projeto tenha um nome, tá? E aí o nome vai ser um campo do tipo texto, como a gente chama, ou seja, eu vou poder digitar letras, números, caracteres especiais, né? E vou deixar ele aqui com 50 caracteres. Então, não tem problema. O nome do projeto vai ser uma coisa mais curta mesmo, tá? Aí, para além disso, eu quero criar o quê? O campo de descrição do projeto, onde descrição. Então, clica com o botão direito, né, adicionar atributo, depois você seleciona ele e renomeia, tá? Até eu vou apagar aqui para repetir, tá? Não tem problema, vou apagar. Você não precisa apagar isso se você já fez, tá? Ó, cliquei com o botão direito no projeto, aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Cliquei com o botão direito aqui no projeto, adicionar atributo, descrição, tá? Descrição, no caso dele, eu vou informar aqui uns 1000 caracteres, ou seja, que eu posso digitar entre letras e números 1000 letras ou números, né, somados ali dentro dele, tá? Então, beleza. Já coloquei aqui o descrição também de projeto. Além da descrição, tá, do projeto, deixa eu ver aqui, eu vou colocar uma data de início, tá? Deixa eu só botar aqui. Espera aí. Aqui. Data e início. Então é sempre esse padrão. Quando a gente está criando, né, definindo as tabelas, clica com o botão direito em cima da tabela, adicionar atributo, dá o nome para ele e definir o tipo, tá? Então, o nome vocês vão ver que está como texto, descrição está como texto, mas é de 1000 caracteres. E o data de início, eu vou colocar ele como data aqui. Então, eu vou mudar o tipo de dados e aqui nessa caixinha onde diz data type, a gente vai colocar o date aqui, para ele ser um campo do tipo data, tá? Eu acho que isso aqui, para já tá ok para nossa tabela de projetos. E aí a gente pode fazer o quê? Já para a gente começar a brincar e não programar muita coisa sem testar, também uma prática que eu queria que você, né, para quem não é de programação, que você observasse, programa um pouco, já testa, já experimenta, programa um pouco, já testa, já experimenta, tá? Então a gente vai fazer o quê? Tô aqui na aba de dados, tá? Eu vou, só para a gente estar todo mundo no mesmo passo, tá? Vai na aba de interface, duplo clique no main flow, para ele ficar com essa janelinha aqui, vai na aba de dados, a data, localiza a tua tabela de projeto e arrasta ela para cá. Vamos criar o que a gente chama lá do CRUD, né? Que é aquelas telas de cadastro, né? E listagem e edição do teu projeto, tá? Ele já criou aqui a minha listagem de projeto. Eu vou selecionar ela de novo aqui, tá? E vou arrastar de novo ela para cá. E vou criar agora a parte de edição de projeto, tá? E a gente já vai testar ela aqui. De novo, tá? Vamos marcar, selecionar aqui aquela opção de anônimo, tá? Para você não precisar de usuário autenticado, você não precisar botar usuário e senha ali na sua aplicação, tá? Então, vamos lá. Vou publicar aqui agora essas primeiras telas para a gente ver como é que ficou e ver se elas estão funcionais. Então, o que a plataforma está fazendo agora? Está pegando esse código visual que você criou aqui, está indo lá no teu ambiente de estudos e criando a tabela na base de dados, lá no SQL Server, como a gente chama, está
jogando a aplicação lá, tá jogando essas telas lá, e você não teve que sair daqui, você não teve que preparar um pacote para mandar para alguém para instalar, né? Ela já está fazendo isso aqui de forma automática para você, tá? Beleza? Se você lembrou de marcar, né, essa opção de anônimo aqui e você abrir agora, o esperado é que a gente caia, que vai abrir o teu navegador de internet, já no teu ambiente de estudos, tá? E a gente vai ter ali a tabela de projetos, né? Primeiras telas de projetos já criadas e prontas para serem utilizadas. A gente já viu aqui, né, que tem alguns ajustes para fazer. Por exemplo, a listagem, né, ele ficou com esse projeto ex aqui, né, porque é uma inferência que a plataforma faz para tentar adivinhar qual que seria o plural daquela tabela, tá? Então, a gente já pode vir aqui, voltar lá no estúdio, né, abrir, né, então, vai no estúdio, interface, duplo clique main flow, né, caso você não esteja lá, duplo clique no projeto ex aqui, tá? E você pode mudar aqui, por exemplo, para projetos. Tá? E até a gente pode colocar diferente, podemos colocar lista de projetos, tá? Então, isso aqui já é a primeira tradução que eu quero que você faça para já ficar bonitinho, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui ao invés de ser search aqui, eu vou selecionar esse botão, um clique só nele, então, tá? Rafa, de repente eu vim aqui, cliquei e daí, pum, dei 2 cliques e ele saltou para cá, tá? Não, volta, tá? Eu quero que você clique uma vez só no botão, venha aqui do lado direito e digite pesquisar. Tá? Vai ficar aqui entre aspas duplas, né? Você vai digitar pesquisar. E aqui no reset, de novo, clica uma vez só, não é duplo clique, clica uma vez só e você vai digitar daí limpar filtros. Tá? Que é limpar os filtros da listagem que a gente tem aqui. Tá bom? Então, beleza, aqui a gente já pode publicar, tá? Vou clicar aqui nele, One Click Publish, ou seja, esse botãozinho verde, o que ele faz? Ele vai repetir esse processo de joga lá para o servidor, cria tudo que tem que criar, modifica o que tem que modificar e deixa a aplicação prontinha para você rodar, tá? Esses passos de arrasta e solta para criar tela automática e manda para o servidor aqui, tá? Você vai ver que eu não vou ficar repetindo eles, porque para a gente poder ensina, já dá uma base, depois eu vou ensinando coisas novas. Então, não vale a pena ficar repetindo esse processo aqui, tá? Nem aquele em detalhe de arrasta e solta, criou as telinhas. Alguns passos eu vou fazer mais rápido, porque você já repetiu eles antes, então já vai ficar mais claro para fazer mais para frente, tá? Cliquei no Open in Browser, ou seja, abrir no navegador, e a gente já deve ver essas alterações ali feitas e concluídas, tá bom? Beleza, então já está aqui a lista de projetos, já está o pesquisar, limpar os filtros, está tudo funcionando bonitinho. Vou criar um projeto aqui, tá? Meu primeiro projeto, então, vai ser Então eu vou criar um projeto que é sistema de recrutamento, tá? Legal. E aí eu vou colocar aqui, preciso de um sistema de recrutamento e seleção para a minha empresa, tá? Data de início, a gente vai dizer que esse projeto vai começar no dia, sei lá, no dia 15 aqui, tá? Não se importa com a data, porque como essa aula é gravada com antecedência, tá? Você pode colocar qualquer data aqui, não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente já viu que tem mais uns pontos também, se a gente quiser fazer tradução, tá? Vai ser exatamente igual o que a gente fez ali no passo anterior. Então, eu vou traduzir esses pontos aqui, mas eu vou fazer de uma forma mais rápida para você ver, tá? Então, só clicar em salvar para saber se tá funcionando direitinho, guardou, tá lá bonitinho, volto aqui, eu consigo mudar, né? E seleção. Só para ver se ele está criando e alterando, né? Tá funcionando, beleza, tá perfeito. Então, eu posso voltar aqui na tela e agora, de novo, eu vou alterar o nome daqueles botões, né? Para ficar em português, só que eu não vou fazer de forma tão detalhada. Então, para isso eu vou interface, main flow, projeto detail, ou né, interface, main flow. Eu posso tanto, tá, clicar, fazer duplo clique aqui, que ele vai me levar para a tela, ou eu posso fazer interface main flow e duplo clique aqui no projeto detail. Vai levar ao mesmo ponto, tá? Então, eu quero sempre que você lembre do seguinte:
O Rafa está fazendo alguma coisa em tela, eu vou navegar para o interface main flow, porque as coisas vão estar lá, tá? Se eu já observar aqui do lado direito, já tiver assim, a tela já está aqui para mim, eu já sei o que é, também pode clicar aqui do lado direito, que vai ter o mesmo efeito, tá? Então, cheguei aqui no projeto de Tail, vou selecionar o botão com um clique só, como eu já falei para você, e aqui eu vou botar o gravar, tá? Então, gravar, e aqui eu vou selecionar o botão de cancelar, que ele faz o quê? Quando eu clico no cancelar, ele volta lá para a tela de listagem, tá? E aqui eu vou fazer o cancelar, tá? Publicar, e eu quero mesmo ir fazendo esses incrementos bem pequenos para ficar bem didático, bem prático, tá? Eu sei que o pessoal que já é de programação já deve estar agoniado assim, cara, eu já quero criar mais isso e botar mais aquele, não sei o que. Não se preocupa que a gente vai explorando aqui. O importante é você pegar esses alicerces agora, tá? De navegação da plataforma, onde eu estou na parte de interface, estou na parte de lógica, estou na parte de dados, como é que é o modelo dado, saber que não precisa ficar acessando o servidor para mandar script, para não mandar nada, tá? Então, o importante agora é ter esses alicerces aqui. E eu sei que, provavelmente nesse ponto, o pessoal que não é de programação já deve estar impressionado, ou que já tentou programar em outra tecnologia, tá? Já deve estar impressionado, porque isso aqui, tá? Já levaria umas horas valentes para fazer, e o pessoal que está de programação, que é de programação, ainda está começando aqui, né, tipo, a ganhar confiança, né, na plataforma, tá? Mas já viu que isso aqui já seria muito claro, assim, que mesmo com experiência, demoraria bastante para programar, tá? Então, é por isso que eu vou fazendo esses passinhos bem incrementais mesmo, tá bom? Vou fazer aqui o abrir no navegador, tá? Quando eu fiz esse abrir aqui no navegador, eu vou voltar para aqui para o estúdio, o que acontece? Ele abre uma nova janela aqui, tá? Vocês vão vendo que ele vai empilhando janelas, empilhando janelas. Não precisa deixar essas janelas abertas, tá? Você pode ir fechando elas, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para você. Se você fizer uma mudança aqui na aplicação, ficou azulzinho, você quer voltar aqui na tela, você pode clicar nesse atualizar aqui, por exemplo, né, do Chrome, que é o browser que eu gosto de utilizar, tá? E você vai ver que já vai estar atualizado, que já vai estar aqui a tua aplicação atualizada. Então, não precisa toda vez ficar clicando nesse abrir no navegador, tá? Porque se você atualizar a tela, ele já mostra a alteração aqui para você, tá bom? Então, já tá, vamos lá ver, né, se aquele ajuste que a gente fez já tá ok, né? Então tá aqui o gravar, o cancelar, gravar, ele altera o que eu fiz, cancelar, ele volta lá para a tela de listagem. Legal. Então, criamos já duas telas, tá? Já modificamos, traduzimos algumas coisas aqui da aplicação e agora a gente vai continuar a nossa aplicação de projeto, tá bom? Então, o que eu quero fazer? Eu quero modelar mais dados, eu quero complementar ela, tá? E aí, para isso, a gente vai aonde? Rafa, modelar dados é na aba Data. Então, vamos lá para a aba Data, tá? Estamos aqui na aba de dados. Tenho aqui o meu database. Para quem é de programação, já quero dar uma dica aqui, já quero deixar aqui uma informação, tá? Ela integra com base de dados externa, tá? Como a gente está falando muito de dados aqui, tá? Então, a plataforma OutSystems também integra com base de dados pré-existentes. Então, isso é uma coisa muito legal, um diferencial muito grande também dela, tá? Aqui, a gente está modelando tudo de dados que vai ficar na própria plataforma, mas ela também integra com base de dados externas, tá bom? Então, só para você saber aí. Aproveitar que está aberto aqui o database, né, a parte de modelagem de dados, antes da gente continuar a modelagem de dados, deixa eu ensinar para vocês como é que a gente faz o ajuste daquela opção de menu que fica lá em cima que está Projetos, tá? Que olha só, já está aqui, né, mais ou menos visível onde é que a gente vai alterar, tá? Então, você vai clicar aqui no database, expandir esse menu item, ou seja, é o item de menu, item de navegação, tá? Seleciona dentro de menu item, record, projetos, tá? Você não vai mudar esse identifier aqui. Você vai mudar o quê? Você vai mudar essa parte que está mais aqui abaixo, que é o caption, tá? Essa parte que está aqui abaixo, que é o caption. Então, deixando entre aspas duplas, você vai mudar de projetos para projetos,
tá? E você vai ver que na próxima vez que a gente publicar, que a gente atualizar nossa aplicação, já vai estar corrigido o nome, tá? Então, muito importante, quando você faz essa mudança, você não faz aqui nesse identifier, você faz no caption, né? Que é o quê? O caption é a parte que é mostrada para o usuário, tá? O identifier é uma coisa da plataforma, você também poderia mudar aqui, tá? Mas só para ficar mais fácil aqui, a gente vai mudar somente aqui no caption, tá bom? Então, mudou no caption, beleza, já tá ok. Nesses exercícios, né, sigam ao máximo do que a gente coloca aqui, ou seja, o passo a passo é justamente para não quebrar o exercício, para vocês saberem, né, para vocês terem o mesmo resultado, como a gente tem centenas, milhares de pessoas que fazem esses exercícios, para você ter, todo mundo caminhar com os mesmos passos e atingir o mesmo resultado, tá bom? Então, ok. Agora, voltando aqui, vou navegar aqui na direita, Database. Aliás, deixa eu fazer diferente agora. Vamos fazer um pouquinho de modelagem mais intensa, tá? Então a gente vai fazer diferente. Aba Data. Vou clicar aqui nesse app projeto Data Model, tá? Se tiver um nome ligeiramente diferente, não tem diferença, não tem problema, tá? Mas se você seguiu exatamente os passos que eu disse, você vai ter aqui debaixo desse diagrama de entidades, ou Entity Diagram, tá? Esse app projeto Data Model, tá? E a gente vai fazer o que aqui? A gente vai agora arrastar essa tabela de projeto para cá, só para ficar um pouquinho mais visível aqui a nossa modelagem de dados, tá? Beleza, arrastei para cá, fechou. Vou fechar aqui esse menu item, clicando no botãozinho direito, tá? Vou clicar no botão direito agora no Database e a gente vai fazer o quê? Nova Static Entity. Antes a gente criou uma entidade e uma entidade vai fazer o quê? Ela vai guardar dados nossos, que são dados que mudam, que vão variar, que a gente vai alterar eles, enfim, que vai crescer, né? Eu vou ter vários itens, eu vou ter vários projetos. Quando eu quero cadastrar uma coisa que a gente em programação chama de enumerado, por exemplo, que é a prioridade do projeto, pegando uma analogia para uma outra área, o status civil, né? Se é solteiro, casado, divorciado, tudo que forem assim, coisas que a gente quer classificar de dado, né? Status civil, o sexo, né? Masculino, feminino, enfim, tudo que você quiser classificar como opções, né? Você vai utilizar não a tabela de entidade, mas sim a Static Entity, tá? Então, ao invés de clicar em adicionar entidade, a gente vai adicionar em adicionar Static Entity. Aí ela ficou aqui como entidade 1. Essa entidade aqui, essa Static Entity, tá? Eu vou chamar ela de prioridade. Prioridade. Beleza, tá? Posso arrastar. Já só botei o nome prioridade, eu já posso arrastar ela para aqui, tá? E aí, agora, para que ela vai servir? Para a gente, a nível de cada projeto, poder dizer qual que é a prioridade que ele tem. Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu só tenho aqui a Static Entity de prioridade, né, a entidade estática de prioridade, o meu enumerado, e tem a tabela de projetos. Elas não têm ligação entre elas, se você for ver aqui. Então, até nesse visual aqui, eu não tenho nenhuma relação, nenhuma ligação entre elas. Como é que eu vou poder dizer agora que o projeto passa a permitir o cadastro de prioridade, tá? Arrastou ela para cá, eu vou pegar essa perninha de galinha aqui e vou arrastar para cá. E com isso daqui, eu já estou dando a ligação de prioridade com projeto, tá bom? Se eu publicar a minha aplicação do jeito que ela está, ela vai criar umas coisas lá por baixo na plataforma, mas você como programador, você como usuário final, não vai conseguir ver nada em termos de tela. Por quê? A gente só modelou isso, né? Ou seja, criou aqui essa ligação entre projeto e prioridade, mas eu não estou usando ele em lugar nenhum. A gente não está usando ele, por exemplo, lá na tela de cadastro, tá? E eu vou provar isso para vocês. Então eu vou publicar aqui. Essa ligação entre projeto e prioridade, ela já vai existir lá na base de dados, que é uma coisa que você não está enxergando aqui, né? Mas para efeito de cadastro de tela, você vai ver que não vai mudar nada, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente muda isso. Então, beleza? Abrir no browser, abrir no navegador, tá? Primeira coisa,
Lembra aquela alteração que a gente fez do menu, né, da opção de navegação? Já está projetos aqui bonitinho, tá? Agora vejam só, se eu clicar aqui em editar um projeto ou criar um projeto novo, vai ser igual, tá, gente? Não tem aqui o campo de prioridade. Eu não consigo aqui ainda informar a prioridade do projeto. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Vamos voltar lá no estúdio, tá? Então, agora pensamento intuitivo, né? Se eu já tenho aqui o dado, se eu já tenho a ligação, mas não mostra na tela, onde é que eu vou ter isso? Se a tela é interface. Então, vou em interface, duplo clique na tela de projeto detail, porque é a tela onde eu tenho a edição do meu projeto, duplo clique nela, ok? Então, estou no lugar certo, tá? É justamente nesse ponto aqui, né? Voltei aqui para a tela que a gente estava vendo, voltei para o estúdio, então quero chegar nesse ponto aqui, interface projeto detail, duplo clique, cheguei aqui, agora, como é que eu coloco aqui o campo de prioridade? Volto aqui na aba de dados, vou expandir aqui, né? Vou achar, rolar aqui a aba a entidade de projeto, tá? Quero chegar nesse ponto aqui, cliquei no prioridade ID, que é a ligação entre eles, e cliquei, selecionei, ou seja, eu vou arrastar, tá? Então eu vou clicar com o mouse e arrastar para lá. Sempre que eu falo arrastar clicou, né? Deixa o dedo apertado, arrastou para lá. Então vou arrastar para lá como se fosse um joguinho, tá? Joguei aqui, tá? Rafa, joguei e ficou acima, ficou aqui ou ficou do lado, não tem problema, tá? Vai ter o mesmo efeito, tá bom? Então já tenho ele agora em tela. E olha uma outra coisa legal aqui, tá? O que a gente já está vendo aqui é bem parecido com o que a gente vai ter na programação final lá. Então, isso para quem não é de programação, talvez não seja tão claro como é bom, mas para quem já é de programação, tá? Às vezes está habituado a, quando está programando, ver uma coisa aqui que não tem nada a ver com o que vai ser lá na frente. Então, isso dificulta a vida do programador, porque ele, quando está programando, ele fica meio que às cegas, assim, de tipo, como é que aquilo vai ficar depois de publicado? Como é que aquilo vai ficar depois que estiver lá rodando mesmo? E aqui, ela tem o que a gente chama, né, de what you see is what you get, ou seja, o que você vê é o que você vai ter, né? Então, isso é muito forte nela, esse what you see is what you get. Ou seja, o jeito, no momento que você está programando, vai ser muito semelhante ao momento que você vai encontrar depois isso lá rodando na sua aplicação, tá? Então, se eu clicar aqui em publicar agora, mas eu não vou clicar, e não quero que você clique também, mas se eu clicar em publicar aqui agora, eu já sei o que vai acontecer, tá? Essa tela, cliquei em publicar, se eu clicar em publicar, vai estar lá atualizado, vai ter a drop-down lá, como a gente chama, essa caixinha, né, de seleção aqui, vai estar lá na tela, bonitinho, só que ela vai estar vazia. Quando eu abrir ela, não vai ter nada, não vai expandir nada ali. Por quê? Porque a gente criou a ligação entre projeto e prioridade, mas a gente não criou, não disse quais seriam as prioridades que a gente teria nos nossos projetos. Onde é que a gente vai definir essas prioridades, essa lista de prioridades, né? A gente vai definir aqui na aba dados, tá? Duplo clique na aba dados, ou um clique, né, na aba dados. Você vai navegar agora aqui para encontrar a entidade estática prioridade, clicou para expandir ela, tem uma pastinha aqui que se chama records, né? Ou seja, são as linhas dela, os registros dela, como a gente diz em português, tá? Então, não vai aparecer nada lá porque não tem prioridade cadastrada. Como é que eu vou cadastrar as minhas 3 prioridades aqui? Clicando com o botão direito em cima da pasta record, adicionar, record 1, o nome dele vai ser baixa, tá? Clicou com o botão direito de novo no records, record dele vai adicionar o outro aqui, o outro vai ser média, tá? Clicou com o botão direito no records, adicionar record, vai ser alta, tá? Então, agora, se eu publicar agora, tá? Já vai aparecer lá o baixa, média e alta, tá? E aqui eu não vou mudar, mas só para você saber, tá? Se eu quiser botar aqui só o baixa, né? Em termos de programação, mas para o usuário eu quiser mostrar, tipo,
baixa e mostrar uma descrição, ou por exemplo, se eu quiser botar um acento no média, tá? Eu posso chegar aqui, ó, tá? E selecionar o média e vir aqui no label dele e mudar para média com acento. O meu mouse aqui, o meu teclado é bem bagunçado, mas está aqui. Porque em inglês e português, a gente lida muito com projeto internacional, então ele dá uma bagunçada. Mas se eu quiser, tá? Botar média aqui, eu boto média. Se eu quiser colocar uma outra palavra, eu coloco, tá? Mas só para você saber que, por mais que eu tenha criado uma entidade estática, depois eu posso personalizar ela aqui também, tá? E eu também tenho aqui o alta, né? Que daí não preciso fazer nenhum tipo de ajuste. Publiquei. Vamos ver se já está lá funcionando, se já aparece o nosso projeto alta, média e baixa, tá bom? Agora, né, de novo, subiu lá, leva alguns segundos. Se eu abrir aqui no navegador, tá? De novo, já falei, né? Pode ir fechando essas abas aqui sem problema nenhum, tá? Você vê aqui agora, sistema de recrutamento. Já tenho aqui prioridade alta, média e baixa, tá? E olha só, gravei o projeto como baixa, né? Se eu voltar lá para editar, ele vai estar como baixa. Então, tá aguardando, tá? Não é só aquela coisa assim, o Rafa criou o esqueletinho e depois isso aqui não tá nada funcionando. Não, tá funcionando, tá? Se eu botar média, vai ficar média aqui, tá bom? Então, a gente já tá vendo aqui, deixa eu desfechar essa abinha aqui, a gente já tá vendo aqui que ele tá realmente guardando tudo e persistindo tudo o que eu estou fazendo. Agora vamos criar aqui um pouquinho de dados só para a gente brincar com uma coisa aqui que é a parte de gráficos da plataforma, tá? Essa aula já tá ficando bem grande, mas eu quero que vocês saiam com uma base aqui, primeiro, tá? Quem já é de programação já tem que ficar com aquele, assim, com uma visão de, cara, ele falou, ele afirmou que é altamente flexível, você consegue construir de tudo e alguma coisa ali, tá? Mas não quero só que seja da boca para fora do Rafa, quero que você já veja aqui, tá? O potencial dela com algumas construções e algumas coisas, tá? Então, para isso eu já quero também partir um pouquinho para a parte de gráfico, tá? Fazendo o quê? Eu vou querer criar um gráfico de projetos por prioridade, tá? A gente mostrar os projetos por prioridade. Mas para isso, eu preciso de uma massa de dados, ou seja, eu preciso de alguns projetos em prioridades diferentes. Para quem não é de programação, também uma dica aí, tá? Sempre que você constrói o seu projeto, testa o seu projeto, constrói ele com dados. Evita, né? Talvez eu até faça isso de vez em quando, mas evita criar assim, né? Projeto blá blá blá, ou quando você vai cadastrar o nome da pessoa, você vai lá e digita tipo ASD, digita assim, pega o teclado e digita um monte de coisa sem sentido. Então, o legal é que você faça o quê, tá? Procure cadastrar com informações assim, não vou dizer reais, né, mas próximas das reais que seriam cadastradas, tá? Então vamos lá. Vou cadastrar um novo projeto aqui, que vai ser o Sistema de Academia. Tá? Aí, descrição, sistema de controle de alunos de academia, tá? Data de início eu posso colocar, também posso colocar para qualquer data que eu quiser aqui, prioridade eu vou colocar alta, tá? Beleza. Agora eu vou cadastrar um novo projeto, que vai ser sistema de restaurante. Construir um sistema de restaurante. Tá? Data, vou colocar uma data qualquer. E aí a prioridade aqui eu vou colocar ela baixa. Tá? Então, para mim já é suficiente aqui. Para mim já é suficiente aqui. Por exemplo, eu ter um em cada status. Uma coisa que a gente já notou aqui, né? Quando eu não, olhando para a listagem de projeto, eu não sei qual que é a prioridade dele, tá? Até falei status agora há pouco, mas é prioridade. Então, olhando para a listagem aqui, ó, eu não sei qual que é a prioridade dele. Eu tenho que entrar para saber qual que é a prioridade, tá? Então, da mesma forma que a gente, quando sentiu falta de ter a prioridade na tela de cadastro, né, foi um arrastar e soltar, será que sentir falta de ter a prioridade numa tela de listagem, será que é um arrastar e soltar? Vamos lá experimentar isso?
Então vamos lá. Olha só. Essa é a base que eu quero que você ganhe, tá? Dessas inferências de entender que existe um padrãozão na plataforma, mas com alta flexibilidade. Então, vamos lá para o estúdio. Nossa meta agora é colocar a coluna de prioridade aqui para a gente ver qual é a prioridade do projeto sem ter que entrar nele, tá? Então, como é que a gente faz? Vou lá para o estúdio. E apesar de estar bem pequenininho aqui no canto, tá? Vocês não conseguem ver. E vocês vão notar, grande parte do tempo vocês vão programar com uma mão só. Tá? Eu já fiz alguns vídeos até brincando com isso. Teve um vídeo que eu fiz gravando com uma mão algemada, uma aplicação quase que completa, tá? Porque em grande parte do tempo você usa uma mão só para você ter assim, a ideia da produtividade. Você vai ter que digitar com as duas mãos quando você quiser digitar um texto, criar uma regra de negócio mais complexa, né? Então, e aí você vai ter que digitar um pouquinho mais com as duas mãos, mas a maioria esmagadora do que você faz é com arrasta e solta com uma mão só, tá? Então, quero alterar a tela de listagem. Onde é que tem tela, gente? Interface. Interface, tá? Vou aqui no elementos, tá? Interface, elementos, caso ele tenha aberto aqui nessa janelinha diferente, interface, elementos, main flow, projetos, que é essa listagem que está aqui, tá? Então, botei a listagem aqui na tela, tá bonitinho aqui, pronto. Como é que a gente arrastou antes? A gente foi lá na aba de dados, encontrei o projeto, não é arrastar a prioridade aqui, encontrei a entidade de projeto, selecionei aqui, clicou, segurou, arrasta para cá, tá? Simples como isso, ele já fez alteração. Para quem é de programação aqui, tá? A plataforma está indo buscar essa informação da base de dados. Então, para isso, ela tem que fazer uma consulta à base de dados. Ela tem que ir lá e buscar uma query, né? Ela tem que fazer uma pesquisa na base de dados para trazer esse dado aqui. E para quem é de programação, ela já fez automaticamente o join, o cruzamento de uma com outra, porque ali é uma entidade normal com uma entidade estática. Então, ela já fez o cruzamento automático sem eu ter que mudar o meu SQL, sem eu ter que criar esse cruzamento na mão, só arrastando e soltando. Então, aqui ela já trouxe uma produtividade para você, através desse arrasta e solta, fazendo esse cruzamento sem você ter que ir lá e fazer esse cruzamento explícito. Rafa, então esse cruzamento ficou amarrado? Não, você pode depois modificar ele sem problema nenhum, tá? Vou publicar aqui. E a gente agora já vai ver essa alteração aqui feita. E depois a gente já vai então para o nosso gráfico, para a questão da gestão do nosso gráfico, tá? Para a criação do nosso gráfico. Então vamos lá. Foi. Legal. Se eu clicar aqui, né, do botãozinho, ele já vai mostrar aqui e já tenho aqui agora a prioridade visível para mim. Então eu consigo ver que eu tenho esse projeto com prioridade alta, esse com média e esse com baixa, tá? Então, só para vocês verem, né, pegar essa analogia do arrasta e solta aqui, que eu acho que é muito, muito importante. Isso para dizer o quê? Se eu não fosse explicar isso para vocês, se fosse para fazer uma coisa assim, tipo de bate-pronto, né, sem explicar detalhadamente, ou seja, um programador depois, quando ele está no dia a dia, que ele já sabe o que ele tem que criar, assim, isso aqui é muito rápido. É uma coisa de minutos o que a gente está explicando aqui, né? Em horas, mas é uma coisa mesmo de minutos para criar e para modificar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui da produtividade, que a gente está já com algum tempo de demonstração, mas por quê? Porque eu estou explicando cada passo de forma detalhada para vocês, né? A gente botar todo mundo aqui na mesma página. Beleza. Listagem de projeto, já tem aqui meus dados prontos para a gente poder também fazer o nosso gráfico, tá? Na verdade, eu não vou fazer um gráfico, vou fazer uma página, né, com gráficos, tá bom? Então, vamos voltar lá para o estúdio. Se eu quero fazer gráfico, tela, é onde? Interface. Vamos para a interface. Tá? Elemento. Aqui. Main flow. Tá? Abrir aqui. É aqui que eu quero que vocês cheguem de novo, tá? Vendo aqui essa parte das telas. Como é que a gente vai fazer agora aqui? Eu posso arrastar esse web screen para cá, da esquerda para a direita, arrasto para o centro, espera essa telinha aqui carregar, tá? Carregou, tá? Beleza, não clique em nada aqui, eu quero que você selecione
essa opção em branco, mas já quero adiantar aqui, a plataforma já tem um monte de templates aqui que poderiam ser utilizados. Quando eu falo template, tá? São modelos de telas que você poderia utilizar, mas eu quero mostrar a customização dela, eu quero que você crie uma coisa do zero. Mas ela já tem aqui alguns modelos que poderiam ser utilizados para a criação dessas telas aqui. Mas a gente vai fazer o quê? Eu vou selecionar esse empty, ou seja, que é em branco, vou dar aqui o nome para ele, tá? Então eu vou chamar ele de painel e vou marcar essa opção aqui que é incluir no menu. O que isso vai fazer? Quando eu criar essa tela, ele já vai colocar essa opção lá na nossa navegação da nossa aplicação. Então, marquei aqui, deixa eu só ver por que... eu já sei por quê. Ele não está permitindo aqui porque é uma tela, já tem uma outra tela padrão lá, mas não tem problema, depois a gente vai cadastrar isso aqui, a gente vai tratar de fazer com que ele vá para o menu, tá? Então, vou só dar o nome de painel, e aqui no canto inferior direito você vai ter o botão vermelho criar tela. Cria tela. Beleza. Já criou a casquinha dela, tá? Se a gente voltar aqui em interface main flow, a gente vai ver que agora tem aqui esse painel, né? Uma coisa que eu já quero fazer, seleciono o painel, tica a opção de anônimo, tá? Aliás, deixa eu fazer diferente. Peraí, não. Tica a opção de anônimo e depois eu vou explicar isso mais pra frente para vocês. Vamos marcar a opção de anônimo aqui para deixar todo mundo na mesma página, tá? Marcou a opção de anônimo, pode ou aqui fazer duplo clique nele, ou aqui do lado direito, para a gente ir para o painel, tá? Então, já estou nele agora, já estou aqui no painel, e esse é o aspecto, esse é o ponto que eu quero que você chegue, tá bom? Então, beleza. Ele criou essa casca aqui de tela para mim. O que a gente vai ter aqui? Eu quero ter uma área, em inglês a gente chamaria de dashboard, né? Ou cockpit. Eu quero ter uma área aqui na minha aplicação onde eu consiga ver alguns gráficos. E um desses gráficos que eu já vou querer ver, tá? É o gráfico de projetos por prioridade, tá? Então, vamos lá. Estamos aqui na tela de painel. Vou colocar aqui painel de gráficos, tá? Eu cliquei naquela área aqui, né, nessa primeira área, só digitei painel de gráficos, tá? Você pode colocar um outro nome se você quiser, é o tipo de alteração que não vai ter impacto, que não vai ter problema aqui para você fazer. Painel de gráficos, tá? Legal. Se eu quiser fazer um gráfico tipo assim, rápido, né? Putz, de bate-pronto, sem muito frufru, como a gente diz, né? Sem muita maquiagem, vamos dizer aqui, tá? Como é que eu faço? Eu venho aqui do lado esquerdo, digito chart, tá? Que é gráfico em inglês. Pode ser só char, né? C-H-A-R, tá? E eu vou selecionar esse gráfico de pizza, né? Ou de torta aqui, desculpa, né? De torta, mas que parece mais uma pizza de cima, tá? Então, vou repetir aqui para vocês. Vem do lado esquerdo, char, tá? Que é o gráfico. E vou selecionar esse gráfico aqui. Cliquei nele, arrastei, vou soltar ele aqui no meio, tá? Só para fazer o gráfico diretozão, assim, tipo bem direto mesmo, tá? Quando eu arrastei eles, vocês vão notar uma coisa. A plataforma marcou ele aqui em vermelho. Por que ela está marcando ele em vermelho? Porque que tem um erro, né? Ela está indicando, ó, tem alguma coisa errada aí. Mas não é que tem alguma coisa errada. É que ele está incompleto. Por quê? Eu arrastei o gráfico, e o gráfico, para eu mostrar alguma informação para o usuário, ele tem que ter dados. Só que eu não defini ainda esses dados. A gente ainda não fez, né, essa consulta lá à base de dados para poder mostrar o nosso objetivo, que é quantidade de projetos agrupados por status. Ou seja, se eu tiver 2 projetos com status 1, com prioridade, né, alta, tem que lembrar aqui, prioridade. Deixa eu até anotar aqui. É prioridade, Rafa. Tá? Beleza. Se eu tiver projeto, tá? Se eu tiver 2 projetos com a prioridade alta, eu vou querer mostrar um gráfico de tortinha ali, ou de pizza, né? Com 2 alta e de repente 1 baixa, tá? Então, o nosso objetivo é esse, só que eu não tenho os dados ainda. Como é que a gente vai criar esses dados? A gente vai aqui nessa tela, tá? De painel,
aqui do lado direito, nessa área direita, botão direito, adicionar preparation, add preparation. O que é o preparation, tá? É uma ação de lógica da plataforma que é executada sempre que a gente entra na tela. Então, antes dele começar a mostrar a tela para o usuário, tá? Eu posso botar lógica aqui de programação para poder, por exemplo, chamar uma verificação lá no site dos Correios, verificar se o usuário tem um acesso aqui de permissão, enfim, ou buscar dados na minha base de dados. Tá? Então, esse preparation serve para isso, para você justamente buscar esses dados aqui e fazer outras ações de lógica, tá? Tá, então beleza. Clicou com o botão direito, chegou nesse ponto aqui do preparation, duplo clique no preparation, tá? Que eu quero que você fique nesse ponto aqui exatamente. Vai lá na aba de dados. Agora, navega aqui um pouquinho para cima, seleciona o projeto, tá? Arrasta ele para cá, beleza, arrastou para cá, tem que arrastar para cima dessa linha aqui, tá, gente? Rafa, imagina que eu vou fazer aqui, eu vou usar esse comando aqui, tá aqui, ó, o desfazer, que é essa açãozinha aqui, tá? Ó, desfiz, tá? Então, Rafa, imagina que eu arrastei ele para cá, me perdi, Rafa, né? Vem aqui, desfaz, clicou uma vez, ele é como, né, a gente tem no Word, no Excel, enfim, nos outros sistemas, né, você faz, ou seja, você desfaz a última ação, tá? Então, você tem que arrastar ele aqui para cima dessa linhazinha para ele ficar desse jeito com a ligação. Depois de arrastar, duplo clique nele, então, o que eu arrastei ali? Eu estou fazendo uma consulta à base de dados, tá? Se isso aqui vier preenchido, tá, você pode apagar isso aqui, ó. Não precisa ter nada preenchido aqui, tá? Porque a gente vai trabalhar no quê? Nessa parte aqui de baixo. Para quem é de programação, o que eu fiz ali? Eu criei uma consulta à base de dados rápida, de uma forma low code, tá? Mas que dá a flexibilidade de você mudar para buscar todos os projetos da minha base de dados. Só que eu vou querer buscar projetos por prioridade. Se eu quero buscar projetos por prioridade, eu tenho que fazer o cruzamento entre as tabelas de projeto e prioridade. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vou clicar aqui nesse adicionar source. Vejam aqui, né? Suggestions ou sugestões. Como ele sabe que tem uma ligação entre as duas, ele já está dizendo, é muito provável que o Rafael está querendo cruzar a projeto com a prioridade. Porque ele já sabe que tem uma ligação entre as duas. Então, pensa num projeto grande onde você tem centenas de coisas, tá? Isso aqui vai ajudar muito a ele já sugerir as tabelas, né, que tem ligação forte, que tem conexão entre elas. Então, ajuda muito em produtividade aqui para você não ficar perdido com qual que você deve selecionar. Então, selecionei aqui já nas sugestões o prioridade, selecionar, e agora ele já está criando essa ligação entre um e outro. Ele já criou o que a gente chama de join, né, o cruzamento de tabelas relacionadas, tá? Então, beleza. Aqui já tenho as tabelas que eu preciso. Agora o que eu vou querer fazer? Eu quero contar a quantidade de projetos agrupando por prioridade. Então, se eu quero contar, eu posso chegar aqui, por exemplo, tá? Nessa primeira coluna aqui, tá? Clicar com o botão direito nele e utilizar a função count, ou seja, contagem, tá? E olha o que a plataforma já vai fazendo aqui, ó. Ela já vai me dando uma pré-visualização do que vai ser mostrado lá para o usuário, do que essa consulta à base de dados vai retornar. Olha que legal, quando eu coloquei esse comando ali de contagem, ele já me deu uma pré-visualização aqui, sem ter que ir no servidor, sem ter que abrir uma outra tabela externa, né? Então, já me deu a contagem, legal, mas eu quero contar agrupado por prioridade de projeto. Agora tem que cuidar para não falar de status. Então, como é que a gente vai fazer? Onde é que está a prioridade dele? Está mais aqui para a direita, então eu vou pegar aqui a barrinha de rolagem, selecionei ela, vou navegando para a direita aqui. Onde é que está a prioridade? O label dela está aqui, ó, né? Alta, média, baixa. Se eu quero agrupar por ela, cliquei com o botão direito aqui e eu quero Group by Label. Seleciono essa primeira opção, Group by Label, ok? E olha o que vai acontecer aqui. Se eu voltar agora lá para o começo, ele já está
trazendo uma pré-visualização do que o gráfico provavelmente vai mostrar lá para gente. Então, ele já dá essa pré-visualização aqui, né, desse agrupamento, dessa consulta a dados que eu acabei de fazer. Agora, então a minha consulta aos dados já está feita, tá? Se eu voltar aqui agora para a aba de interface, ok? Cliquei no interface, duplo clique no painel. Vejam, o gráfico continua vermelhinho aqui pedindo, né? Rafael, tá faltando coisa, tá faltando coisa. O que que tá faltando? Se eu clicar uma vez no gráfico, só selecionar ele, cliquei uma vez nele, o que que ele está pedindo aqui? Aqui do lado direito ele está pedindo o Source Data Point, ou seja, qual é a listagem de dados que você quer mostrar aqui nesse gráfico. Quando eu clicar aqui para expandir, ele já vai sugerir, tá, o que a gente já tinha criado lá. Tá? E aqui ele já fez um automatismo de, provavelmente o que eu quero mostrar para o usuário de forma textual, que é o nome da prioridade, é o label que eu já defini lá, e o valor, que é aquele count, né, quantos que vão ser, ele vai me pedir para selecionar aqui, mas também que fica fácil, porque é a única opção que tem ali. Tá? Beleza. Se eu publicar isso aqui já vai estar funcionando, só que eu sei que não tem a opção lá de navegação, não tem a opção de menu ainda. Ou seja, aqui, né, eu não tenho ainda um link para poder acessar esse painel de gráficos. Como é que eu vou colocar esse painel de gráficos? Como é que eu vou acessar esse link? Né? Como é que eu vou criar esse link? Nessa mesma tela aqui, você vai selecionar painel aqui do lado direito. Painel, tá? Não é preparation, é o painel. Clicou uma vez só. Agora, clica, segura, arrasta aqui para cima, do ladinho do projetos e solta. Tá? Feito. Por que ela piscou aqui essas estrelinhas, né, aqui do lado? É porque ela já criou um monte de coisa ali por baixo para você, que você só teve que fazer o arrasta e solta, mas ela já criou um monte de coisas ali para você, para automatizar, para facilitar o teu trabalho. Tá? Então, se eu clicar em publicar agora, a gente já deve conseguir ver o nosso gráfico. E o esperado, se eu não estiver errado aqui, tá, é que a gente veja um gráfico tipo de torta ou de pizza, onde vai ter dividido por 3, porque eu tenho 3 projetos, cada um está num status, né, numa prioridade. Então, beleza, ele cai lá na página de projetos, normal, tá? Mas eu quero ver a página de painel. Rafa, quando abrir o sistema, dá para dizer para ele ir direto para a página de painel? Dá. Rafa, dá para mudar o painel daqui para cá? Dá para mudar tudo isso daí, tá? Então, olha só o que a gente tem aqui. Um projeto com prioridade alta, um projeto com prioridade baixa e um projeto com prioridade média. Será que está funcionando ou isso é fake, né? O Rafa colocou ali só para ficar bonitinho, né? E isso aí não está olhando para os dados reais mesmo da plataforma, né? Da minha aplicação. Vamos testar? Vamos lá na aba de projetos, pegar o sistema de academia, vamos editar ele e vamos colocar ele como prioridade média. Cliquei em gravar. Agora, aqui na minha listagem eu já vejo que tem 2 de média e 1 de baixa. Será que no painel está funcionando? Cliquei no painel. Olha, e está aqui. Ele então realmente tem 2 de prioridade média e 1 de prioridade baixa. Tá? É isso? É isso, acho que era isso. Tá. Então, olha só, tá? Realmente ele já está funcionando aqui com os dados mesmo, com o gráfico bonitinho do jeito que a gente pediu, tá? Agora, vamos deixar isso aqui um pouquinho... Deixa eu fazer o que a gente pode fazer aqui, uma coisa legal também. Não, vamos colocar uma exportação para Excel. Imagina que eu quero exportar essa listagem de quantidade de gráficos que está no médio tantos da prioridade tal, tantos da prioridade tal. Imagina que eu quero exportar isso para um arquivo Excel, tá? Então a gente pode brincar aqui, por exemplo, com a exportação de arquivos para Excel. Volto lá para o estúdio, tá? A gente vai pegar aqui do lado do lado esquerdo, perdão, tá? Um botão. Então eu posso digitar aqui, button, tá? Rafa, mas por que você está digitando, tá? A maioria das telas de vocês aí, você já vai conseguir encontrar o botão aqui do lado esquerdo, que é esse botão que está aqui do ladinho com OK, tá? Mas só para a gente também aprender a pesquisar aqui, tá? BUT,
Achei ele, vou arrastar ele aqui para essa área de ações, tá? Arrasta e solta, beleza? Arrastei e solta, arrastei e soltei. Agora eu vou mudar o nome dele, que vai ser exatamente da mesma forma que a gente mudou o nome dos outros botões de search para pesquisar, limpar filtros, tá? Eu vou mudar o nome dele aqui para exportar para Excel, tá? Mudei o nome dele. Agora eu vou vir aqui no botão e fazer um duplo clique. Agora sim eu quero duplo clique, tá? Duplo clique. E o que ele fez? Ele já me jogou aqui para ação de lógica, me preparando já para desenhar a lógica de exportação para Excel. Aí muita gente deve estar se perguntando assim, agora não tem jeito, agora o Rafa vai ter que programar e aquela tela preta e o código e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, tá? Você vai ter exportação para Excel também de uma forma extremamente visual. Então a gente arrastou um botão, mudou o nome dele, deu duplo clique. Aqui na minha tela eu já consigo ver, tá? Gente, que ele criou aqui uma ação de lógica exportar para Excel, ou seja, quando eu clico naquele botão, ele me joga lá para dentro e executa o que eu quero lá, tá? E a gente vai fazer exportação para Excel de uma forma extremamente visual, tá? E como é que é essa forma extremamente visual? Eu quero pegar dados que eu já tenho carregados, e esses dados a gente já criou antes, né? Naquele get projeto, ou seja, quando a gente arrastou o projeto, cruzou lá com a prioridade, tá? Eu quero pegar aquilo e jogar num arquivo Excel para a pessoa. Como é que eu faço? Se fosse sem explicar, né? Era arrastou o botão, duplo clique, vem para aqui. Agora eu pego esse componente que está aqui do lado esquerdo, que é o Record List to Excel, ou seja, ele já dá até um indicativo visual que é uma coisa de Excel, porque tem ali o verdinho do Excel, né? Então eu vou pegar esse Record List to Excel, cliquei nele, segurei, arrastei, solto em cima da linha, tá? O que aconteceu? Ficou vermelhinho. Por quê? Rafa, eu preciso da lista. O que você quer exportar para Excel? Na Record List, quando a gente selecionar aqui, do lado direito, eu vou ter que fazer duplo clique, tá? Mas eu vou poder selecionar aqui o Get Projetos.list. O duplo clique que eu vou ter que fazer é nesse list aqui, tá? Então, se todo mundo criou da mesma forma, com o mesmo nome, você deve chegar nesse resultado aqui, nesse ponto, tá bom? Fechar. Ok? Agora, ele já está me perguntando aqui, quais são as colunas, né? Deixa eu até jogar um pouquinho para cima aqui para vocês verem. Quais são as colunas que você quer exportar para Excel? É a contagem e é o label, né? Que vai me dizer lá a prioridade, tá? Legal. Isso aqui só exporta para Excel? Não. Ele só transforma de um para o outro. Agora eu quero que o usuário consiga baixar, né, esse Excel. Como é que a gente vai fazer? Aqui do lado esquerdo tem um botão de... Apesar de ser em inglês, né, todo mundo conhece, né? Download, né? É baixar, quando a gente diz baixar alguma coisa, é o download, né? Então, eu vou arrastar ele aqui para a tela. Só que esse aqui eu não vou arrastar ele para cima da linha, eu vou arrastar ele para cima do end, desse nó final aqui, tá? E aí, arrastei o download, então eu quero que fique com esse aspecto aqui, tá, gente? Eu quero que você arraste ele para cima do botãozinho final ali, tá? Uma outra forma de fazer isso seria o seguinte, eu vou apagar aqui, vou desfazer, tá? Então, mais uma vez, chegando nesse ponto aqui, tá? Uma outra forma de fazer isso seria o quê? Vem aqui, apaga esse end, né, com o botão de delete mesmo, arrasta o download para cá, pega uma setinha daqui para aqui assim e arrasta para ele. É uma outra forma de fazer também, tá? Mas funciona muito bem se você arrastar ele exatamente para aquele botãozinho de end que tem aqui, para aquele nó, como a gente chama, final. Selecionei aqui, download, tá, Rafa? O que você quer baixar? O que você quer dar para o usuário ali baixar? É o Record List to Excel 1, que é o que vem dessa ação aqui. Qual que vai ser o nome do arquivo, Rafael? Vai ser Excel projetos por prioridade .xlsx, tá? Então, a parte da frente você pode colocar o nome que você quiser ali, mas a parte final você tem que colocar o .xlsx. De novo, né? A gente sempre que eu falo, né? Pode colocar o que quiser, é só para deixar claro para vocês que a plataforma é flexível. Mas para seguir aqui, né, o fluxo da nossa demonstração, é legal que você
procure seguir sempre os passos mais ou menos semelhantes ao que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, com isso daqui, a princípio eu já consigo fazer a exportação para Excel. Vamos ver se funcionou? Vou publicar. Inclusive, tá? Aquele nome do arquivo você poderia colocar uma lógica para determinar ele. É nome do cliente tal, nome do projeto tal, nome não sei do que tal, tá? Então, você tem controle total ali também do que você vai fazer. Beleza? Vou abrir aqui o Opening Browser. Legal. Acho que tá ok, tá? Agora a gente vai no painel. E vamos ver se o botão exportar para Excel funcionou. Cliquei nele. Beleza. E está aqui o meu arquivo Excel, tá? Eu vou ter que fazer uma giga-joga aqui só porque eu estou no Mac. Mas eu vou mostrar aqui no folder. Abrir com arquivo Excel. Tá? E aí, já tenho aqui, então, eu tenho um projeto com prioridade baixa e 2 com prioridade média, e ele baixou isso para o meu Excel, tá? Então, tá exatamente, não tem como ser diferente, porque o que está alimentando o gráfico é a mesma coisa que está alimentando o Excel, tá? Então, se eu mudar os dados de projeto, de prioridade, e voltar aqui e baixar o gráfico, e ver o gráfico de novo e baixar o Excel, então isso vai estar alterado, tá? Então, vejam, a gente fez aqui, essa alteração tá de uma forma muito rápida e muito direta, sem segredos. Se fosse para fazer no Rapidez, como a gente diz, né? Não demora tanto para explicar. E, aliás, é o que eu vou fazer agora. Você não precisa repetir isso, mas eu vou, por exemplo, botar... Se você quiser repetir, pode repetir, mas eu vou fazer acelerado, como eu faria num projeto aqui, tá? Então, imagina o seguinte, o cliente diz assim, Rafa, eu quero que você coloque nessa tela aqui, de listagem de projetos, uma exportação para Excel, tá? Imagina que o cliente me pediu isso daqui agora, tá? Se você não quiser fazer, não precisa fazer, porque eu vou fazer bem acelerado mesmo, só para você ver o que é já um dia a dia de programação, tá? Então, listagem de projetos, exportação para Excel aqui, tá? Vem aqui, a tela de projetos, onde é que ela tá? Vou expandir aqui, projetos, beleza. Arrasta o botão para cá. Exportar para Excel. Beleza, duplo clique, recorde list do Excel, qual que é a fonte, vou selecionar lá, getProjects.list, muito semelhante ao que a gente já fez. Eu quero exportar todos os campos, download para cá, content esse daqui, esse cara aqui, e aí o nome vai ser entre aspas duplas, né? Lista de projetos. .xlsx. Feito, tá? E ainda eu fui explicando aqui para vocês, fui lendo assim, né? Falando em voz alta, tá? Sem explicar, 30 segundos. Para você fazer uma listagem de Excel. E aí, quem tá vendo aqui que já é de programação, eu queria que, se quiser, até para mostrar para o pessoal o poder, né? Quem já programa em outra linguagem, tá? Diz nos comentários, Rafa, como você pediu, tá? Aquela listagem de projeto que você fez ali, na linguagem que eu trabalho, levaria tanto tempo, tá? Coloca aqui nos comentários dessa aula, abaixo dos comentários dessa aula depois, tá? Quanto tempo que levaria para criar isso aqui que eu criei em 30 segundos, tá? Vou extrapolar, que eu criei em 1 minuto, tá? Depois escreve nos comentários só pra gente ver, assim, tipo, que não é o Rafa que tá sonhando, que isso realmente leva muito mais tempo em outras tecnologias, tá bom? Em tecnologia tradicional, tipo Java, PHP, .NET e por aí vai. Se a gente for lá, tá funcionando, tá? Cadê? Tá aqui, ó. Exportar para Excel. E está aqui o arquivo Excel. Não é fake, não é uma coisa só tipo, como a gente brinca, né, para inglês ver, tá? O Excel está aqui bonitinho, tá? A data está aqui, ficou colapsada, né? Mas está aqui, tá? Então, Rafa, se eu quisesse fazer o Excel com o nome de coluna diferente, pintar o Excel, você consegue fazer isso tudo na plataforma, tá bom?
Deixa eu ver mais o que a gente consegue fazer aqui, só para também não ficar com uma demonstração muito grande. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui numa coisa legal que a gente poderia fazer aqui na plataforma também. Painel. Vamos criar agora, né? Uma coisa também um pouquinho mais rápida aqui para vocês verem. Eu estou falando de status. Vamos criar agora de uma forma, só meio que para fechar essa demonstração aqui. Essa aplicação a gente vai continuar ela, vai detalhar ela ainda mais, tá? Mas só para a gente também não ficar com uma demo muito longa aqui, vamos fazer agora o quê? Criar status de projeto, ou seja, tipo novo, em progresso e finalizado, tá? E vamos criar um gráfico novo lá no dashboard de projetos por status aqui para a gente ver. E essa parte eu vou fazer uma criação mais rápida, mais acelerada, tá? Não tão acelerada também, porque eu quero que você consiga fazer e consiga repetir, tá? Mas porque é pré-requisito para a gente continuar a fazer aqui o nosso exercício de continuidade. Então, vamos colocar lá a parte de status, tá bom? Então, voltei aqui para o estúdio, aba de dados, aba data, tá? Vou vir aqui, database, clica com o botão direito, adicionar static entity, não é entity, é static entity, tá? Vai ser status de projeto, status, beleza, tá? A gente pode agora, depois de criar o status aqui, tá? Posso ir lá para cima, por exemplo, tem outras formas de fazer, tá? Mas eu gosto de fazer assim que fica mais visual. Duplo clique no Entity Diagram, criei o status, arrasto ele para cá, não tem ligação com a tabela de projeto, seleciono aqui o pé de galinha, arrasto ele para cá, aí já tem ligação, mas agora lembra que tem ligação, mas como a gente viu no exercício anterior, ele não está mostrando em tela ainda e não tem os status definidos, né? Que é novo, em progresso e finalizado, né? Então, duas coisas que a gente vai ter que fazer. Primeiro, aproveitar que eu estou na aba de dados, vou selecionar aqui o status, expandir, record, botão direito, adicionar record, status novo, aba, botão direito, adicionar record, status em progresso, botão direito, aba record, status finalizado. Tá? Beleza? Agora aqui já está ok a parte de modelagem de dados. Basta a gente fazer o quê? A gente ir lá na aba de interface, projeto detail, duplo clique nele, tá? Vou na aba de dados, vamos lá no projeto, status ID, seleciona uma vez só, não é duplo clique, arrasta e solta. Pode arrastar para qualquer lugar aqui, tá, gente? Pode, não importa, ficou antes do data de início, ficou depois, Rafa, tá? Não tem problema, tá? Arrastei para aqui, agora já tá aqui, mas não tá na tela de... Não tá na tela de listagem. Então, vamos lá, de novo, interface, se é tela, tem que ir na interface, elementos, projetos, tá? Lembra de novo, né? Às vezes a gente navega dados para cá e ele vem aqui nesse lado aqui, mas não, tá? É aqui nos elementos, tá bom? Projetos, né, que é o projetos. Vamos mudar isso aqui, né? Vamos tirar de projetos para projetos. Então, vamos botar aqui para projetos, sem o OES no final, tá? Vejam, tem links aqui na plataforma, tem link lá no menu que manda para cá. Eu não precisei mudar nada. Eu mudei aqui, a plataforma já vai tratar de ajustar para mim, tá? Então, mudei aqui para projetos o nome dessa tela para ficar mais bonitinho. E agora, aba data, seleciona o status, segurou, arrastou, soltou, já tem o status aqui, tá? Publicar só para a gente fazer o quê? Ver se está funcionando, tá? Lembrando que a gente não construiu o gráfico ainda. Tá? Lembrando que a gente não construiu o gráfico ainda. Vou fechar aqui. Abrir. E agora eu vou colocar o sistema de academia status novo.
tá? O sistema de recrutamento e seleção, vou colocar ele com status em progresso. E o sistema de restaurante, vou colocar status finalizado, tá? E aí a gente já consegue ver aqui, né, que eles estão com os status diferentes. Agora a gente vai lá e vai construir mais um gráfico, tá? E vocês já vão ver uma coisa aqui de reaproveitamento que a plataforma tem, que é muito, muito legal mesmo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aba interface, porque se é tela, é interface. Aba interface, elementos, tá? Painel, duplo clique no painel. Quero que vocês cheguem aqui, tá? Painel, legal. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou selecionar aqui esse gráfico que está aqui, tá? E vou fazer o quê? Clico com o botão direito nele, copiar, tá? E agora, deixa eu ver se vai funcionar desse jeito que eu quero aqui. Cliquei com o botão de... Opa, desculpa. Cliquei com o botão direito nele de novo em copiar, tá? Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Agora a gente vai utilizar aquela árvore de navegação que está aqui na direita, tá? Então, estou com o gráfico selecionado aqui. Vem aqui na direita, árvore de navegação. O gráfico está dentro dessa caixinha aqui, né? Que é o main content, né? Ou seja, conteúdo principal. Quero que você clique aqui nessa caixinha, nesse main content, botão direito, colar, que é o paste, né? Ou colar, o famoso colar, tá? Legal. Rafa, consegui fazer aqui, só que tá estranho, né? Vai ficar um gráfico em cima do outro, tá um negócio meio estranho aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, então aqui. Você vai selecionar o primeiro gráfico, que é o nosso gráfico original, tá? Primeiro que ele ficou estranho e segundo que eu não consigo, né? Só olhando para o gráfico saber o que ele está falando, do que é cada gráfico desses aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai arrastar alguns componentes de formatação da plataforma. Então o primeiro componente que eu quero arrastar aqui. Eu queria que isso aqui estivesse dividido em duas colunas. Eu posso selecionar o gráfico aqui, o primeiro gráfico, clicar com o botão direito nele e utilizar essa opção Enclose in Container. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um div, como a gente chama, né? Um container, vai colocar ali um organizador ao redor dele, tá? Eu vou fazer isso para o primeiro gráfico, ele já vai ficar com esse aspecto aqui. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui essa parte aqui de redimensionamento, tá? Vou arrastar para a esquerda até ele ficar com 6 colunas, tá? Beleza. Olha só que ele já deu uma quebradinha aqui, né? Ele já ajustou isso daqui. Então, beleza. O primeiro gráfico eu já ajustei ele para ficar daquele jeito ali. Agora o segundo gráfico eu quero fazer a mesma coisa. Então, Main Content aqui. Selecionei o segundo gráfico que não tem esse organizador ao redor dele, que é um container, é um div, como a gente chama, né, tecnicamente, tá? Vou clicar aqui com o botão direito em Close in Container, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou arrastar ele aqui, tá? Da esquerda para a direita para ele ficar com 6 colunas, tá? Então, agora eu já fiz uma organização aqui dos gráficos, tá? Para eles estarem em duas colunas diferentes, para eu poder ter uma separação dos dois gráficos. Só que os dados ainda são os mesmos, tá? A gente tem, os dois gráficos estão apontando, se eu selecionar aqui agora ele, para a mesma fonte de dados, que é a Get Projetos, que está listando projetos por prioridade, né? Só que eu quero que esse segundo gráfico liste, né, na verdade, quantidade de projetos por status. Como é que a gente vai fazer isso? Interface, Elements, aqui, tá? Então tem que estar no painel, nos elementos, expandiu aqui, vou lá no Preparation, ou seja, onde a gente faz aquele pré-carregamento de dados da página. Lado direito, aqui, aba dados, arrasto o projeto para cá, tá? Duplo clique nele. Isso aqui até vamos botar o nome aqui, tá? Para ficar melhor, ó. O que já existia anterior, vamos colocar ele como Get Projetos, tá? Get Projetos por prioridade, tá? Get Projetos por prioridade. E aí, para quem é de programação, olha que legal. Eu mudei o nome da consulta da base de dados, mas eu não precisei mudar lá no gráfico.
já está tudo colado. Ele já modificou automaticamente, sem eu ter que ir lá e dizer assim, eu estou documentando melhor, agora tem que ir lá e mudar tudo na outra ponta. Então, ele já ajustou aqui automaticamente para você, tá? Então, para a gente se achar melhor lá, em qual gráfico que está buscando qual informação, eu botei aqui, tá? Get projetos por prioridade, e no segundo que eu arrastei agora vai ser get projetos por status, tá? Duplo clique nele. Agora, isso aqui eu posso apagar, tá? Não preciso. Adicionar source, porque eu preciso cruzar ele com o que, gente? Com status. Olha só o que a plataforma já está fazendo. Já está sugerindo porque ela sabe que tem um cruzamento dessas duas tabelas, né? Cruzei, beleza. Agora, exatamente a mesma coisa que a gente fez para o outro. Vem aqui nessa primeira coluna, clico com o botão direito, eu quero contar os projetos, navega para o direito, agrupados por label de status. Clica aqui, botão direito, Group by Label. Exatamente a mesma coisa, o mesmo padrão. Eu quero contar projetos agrupados por prioridade, por data, por status, por departamento, tá? Sempre nessa linha aqui de tipo visual, arrasta e solta. Rafa, eu sou programador raiz, eu quero escrever aquela query na mão, aquela consulta na mão, lá o SQLzão raiz. Dá também sem problema nenhum, tá? Vou aqui no interface, de novo, painel, duplo clique no painel. O primeiro gráfico, vocês vão ver que ele está certinho, só cliquei uma vez no gráfico. Ele está apontando lá para o Get Projetos por Prioridade, só que o segundo gráfico, cliquei uma vez nele, eu quero que ele busque o Get Projetos por Status. E provavelmente já vai estar selecionado aqui para vocês, tá? Então é o Get Projetos por Status.list, tá? Vamos selecionar aqui. É isso, tá? Rafa, se por algum acaso não aparecesse ali, tá, para vocês, já nessa caixinha de seleção, é só fazer um duplo clique aqui, nesse Source Data Point, e selecionar esse Get Projetos por Status.list. É isso, tá? Vai ter o mesmo efeito, mas é muito provável que ela sugira a mesma coisa para vocês. E aqui eu já tenho isso feito, tá? Já tenho isso feito. Tá publicando agora, mandando lá para o servidor. De novo, não tem que mandar pacote para ninguém, criar, né? A tabela que foi criada, a entidade estática, ela trata disso tudo para mim, tá? Se eu abrir agora aqui a minha aplicação, vocês vão ver lá aqui no meu painel, eu já tenho agora os projetos por prioridade e os projetos por status aqui, os dois gráficos criados. Tá? Rafa, se eu quisesse colocar um descritivo aqui, um ícone, tudo isso aí vocês conseguem fazer sem problema nenhum, tá? Mas era mais para mostrar para vocês aqui, já para começar a ter um cheiro de o que a gente construiu aqui em poucas horas, tá? Isso aqui, literalmente em outras tecnologias você pode levar às vezes dias, e dependendo do nível de programação, tá? Um programador mesmo muito iniciante, ele pode levar às vezes uma semana, né, para fazer isso daqui. E aqui é mesmo muito rápido de você fazer essas construções que a gente fez aqui, tá bom? Então, só para essa parte, essa demonstração aqui também não ficar muito longa, tá? A gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com a construção do projeto e vocês vão observar que na próxima aula eu já devo fazer algumas coisas mais aceleradas, porque são padrões que eu entendo que vocês já entendem, já sabem se localizar, né? Interface, aba de dados, arrasta e solta, cria um campo novo, naveguei para a tela. Então são padrões que vocês já não tem que ter decorado, mas que já estão um pouco mais familiarizados do que estavam antes, que não conheciam nada, que não tinham explorado nada aqui da plataforma, tá? Então, vou finalizar por aqui essa demonstração. Um pedido muito importante, tá? Escrevam abaixo dessa aula, né? O que vocês acharam, dúvidas sobre a plataforma, tá? Dúvidas sobre a aula aqui em si,
procurem seguir, né? Tem muita gente que vê primeiro esse vídeo todo, depois vai lá e volta e faz, né? Também eu acho que é uma coisa legal de fazer. Às vezes você vê sem executar e depois você volta e realmente faz, tá? Bota dúvidas nas aulas, mas procurem seguir exatamente esses passos aqui, tá? Para a gente saber que na continuação dessa aula vocês conseguiram fazer tudo que a gente fez aqui e que não falta nada, né? Vocês não sentem falta de nada lá na outra aula que vai completar, que vai continuar essa aplicação aqui, tá bom? Então escreve abaixo nos comentários, isso é bem importante para a gente. Nesses eventos, eu e meu time, a gente fica mesmo super empenhado em tirar as dúvidas e escrever, em responder as perguntas das pessoas. E queria pedir em especial para os programadores de outra tecnologia, tá? Se pudessem escrever assim: Rafa, a aplicação toda que você construiu em tanto tempo na tecnologia que eu trabalho hoje, com tanto tempo de experiência que eu tenho, levaria X tempo, tá? Assim, eu adoraria ver esse tipo de comentário justamente para as pessoas verem que não é da boca para fora, não é o Rafa só que está falando, que está vendendo um sonho, né, de que isso é altamente produtivo, e não é, tá? A gente sabe que tem produtividade, mas eu queria que vocês trouxessem também as experiências de vocês. Então, seja pedaços, tá? Tipo, Rafa, a exportação para Excel que você fez em 2 minutos levaria tanto tempo na tecnologia X, tá? Ou da própria aplicação que a gente construiu aqui, quanto tempo que vocês acham que levaria, né, para construir em outras soluções, tá? Isso vai ajudar muitas pessoas a verem aqui que realmente tem alta produtividade, que a gente está provando aqui, mas eu acho que vai enriquecer muito o nosso evento se vocês escreverem nos comentários aqui abaixo comparativos de velocidade, né? Eu tenho tanto tempo de experiência trabalhando nessa tecnologia e isso aqui levaria tanto tempo, tá? Então é isso, estou quase ficando sem voz, tenho que ainda guardar voz para gravar a nossa aula número 3. Continuem participando, a semana só começou, espero que tenham gostado dessa aula aqui e encontro vocês então na próxima aula. Obrigado e escrevam aqui abaixo como eu já pedi e já reforcei para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau, encontro vocês aí na próxima aula. Mais uma aula mão na massa concluída e ainda não acabou. Pode acreditar que isso foi só a ponta do iceberg. Eu falo ponta do iceberg porque nós só brincamos e exploramos um pedacinho da plataforma e você já viu muita coisa legal, com certeza. Então tem mesmo muita coisa legal, ela é super completa. Para quem quiser acelerar ainda mais, é simples. Hoje já coloca aí um plano para acelerar os estudos. Você tem que se imaginar pelo menos daqui a 6 meses e lembrar que nada vai cair do céu. E sabe qual que é a fórmula para progredir? Para evoluir e estar melhor daqui a 6 meses? Se cercar de conhecimento certo, das pessoas certas e usar ele da melhor forma possível. Então assim, pare agora de estudar 5 tecnologias diferentes e foca em OutSystems. Se você continuar dividindo a sua atenção, vai ser aquele clássico faz de tudo um pouco e nada bem feito. E isso não te leva para o topo do mercado. Eu sei que ninguém quer errar, que ninguém quer perder tempo e energia com algo que talvez não traga resultado. Eu sei, mas tem que estar na sua cabeça de que tem um jeito diferente de fazer isso. Tem um jeito diferente de programar. E nessa semana do Programador 7x, eu estou passando aqui uma introdução de como isso pode também funcionar para você, de como você pode começar a sua jornada hoje. E fato é que muitas pessoas me pedem algo para levar elas para o próximo nível. Então sim, nós temos um programa de treinamento, ele é bem mais intenso e mais completo e ele ensina a plataforma de uma forma muito mais abrangente. E você vai aprender isso em português e isso faz toda a diferença. E o legal é que a gente tem pessoas de mais de 7 países que participam das nossas academias. Então sim, para você que já teve aí arrepios essa semana, que você gostou do que viu, que você se apaixonou pela plataforma na semana que nem acabou, eu tenho uma academia, a Academia Rafa OutSystems, que hoje é a maior e mais completa academia OutSystems no mundo, em formato 100% online e em português, tá? E você pode entrar nela com risco zero. Só que a nossa semana ainda não acabou, só que não se preocupa que na aula 3, depois de terminar o nosso Mão na Massa, eu vou explicar tudo que tem lá na academia e o que você tem que fazer para não perder o seu lugar na
próxima abertura de turmas. E como eu falei agora há pouco, não quero tirar o foco da semana do Programador CETIS, porque ela ainda não acabou, mas pode ficar tranquilo que na aula 3 depois eu explico em mais detalhe a questão da academia. Então, no próximo vídeo ou na próxima aula, aula de número 3, nós vamos continuar o mão na massa e você vai sentir o gostinho de terminar a aplicação e ver ela funcionando na sua frente. Eu prometo que vai ser uma sensação super, super legal e super marcante. É na próxima aula também que eu vou detalhar a estrutura da academia para você aproveitar essa oportunidade. Vamos também nas próximas aulas responder as principais perguntas deixadas aqui abaixo nos comentários. Então, por favor, não se acanha, não fica tímido. Bora perguntar, bora tirar as dúvidas durante a nossa semana. Então, para repetir, por favor, deixa um comentário, manda uma dúvida, uma pergunta que nós estamos empenhados em responder o máximo possível de perguntas essa semana. Não esquece também que na próxima aula a gente vai falar de como você vai emitir o seu certificado da semana do Programador CETIS, que já vai fazer o teu LinkedIn dar uma boa acelerada. E antes da gente terminar essa aula, eu quero mostrar um print aqui na tela, uma imagem de 2020 de um dos nossos alunos, o Marlon Venâncio, que hoje trabalha conosco na Digital Alquimia e começou a jornada dele exatamente como você está começando hoje, na semana do Programador 7X. E digo mais, ele não trabalhava com programação, não tinha faculdade, mas estava decidido e fez isso acontecer. Meu nome é Marlon, eu tenho 30 anos, sou de São Paulo, trabalho na área de TI desde os 17, porém eu nunca trabalhei na área de desenvolvimento, né? Nunca fui programador. Mas de uns anos pra cá, eu já estava muito saturado do que eu fazia na área de infraestrutura e eu resolvi estudar uma tecnologia nova. Lembrei do OutSystems, né, que eu já tinha visto numa outra empresa, e comecei a estudar efetivamente em janeiro desse ano, e foi uma coisa que realmente veio para mudar minha vida para melhor, porque hoje em dia meu LinkedIn tem mais visualizações, hoje em dia eu particularmente sou mais feliz trabalhando com OutSystems do que eu era quando eu trabalhava na área de infraestrutura. Todo dia estou aprendendo alguma coisa nova, a plataforma em si é muito boa, você consegue produzir coisas, né, criar coisas muito mais rápido, né, do que imagino que em outras tecnologias, né, que eu cheguei a tentar estudar, mas não fui muito a fundo. Até o momento posso dizer que o OutSystems correspondeu, superou até, né, todas as minhas expectativas. Então é isso. Tenho certeza que eu deixei você curioso e super ansioso ou ansiosa para a aula 3. Te encontro na aula 3. Quero deixar aqui o meu muito obrigado, agradecimento pela participação até agora, mas fica conosco porque só começou. A gente ainda tem muita coisa pela frente, tá bom? Abraço e até a próxima!